Nosso convidado de hoje é teólogo, filósofo, psicanalista com ênfase especial em relacionamentos. Autor do livro Caminho da Verdade, entre outros. Vamos discutir como o autoconhecimento, o diálogo e o respeito podem impactar os relacionamentos. E também vamos conhecer como a teologia, filosofia e psicanálise podem dialogar entre si e ajudar as pessoas em suas jornadas pessoais. Com vocês, Lucas Schudeler. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é filósofo, teólogo, psicanalista e escritor. O nome dele, Lucas Schudeler. Tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Certíssimo, Ai, certíssimo, certíssimo. É um prazer e uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite, Boa noite. Isso, a gente que agradece a tua presença. Espero poder contribuir com conhecimento. Para nós e para todo o nosso público. Para todos nós. Vamos lá, meu querido. Achei muito interessante, já venho te stalkeando há uns 8 meses. Muito bom. Sem você saber. Devo ter passado no crivo, então. Passou, senão não estaria aqui. Ótimo. E achei muito interessante, primeiro, a sua formação. Sim. Porque é bem eclética. Sim. Né? Filosofia, teologia, psicanálise. Aí você joga para Freud, joga para Jung. Sim. Né? Você faz ali como aquela coisa de todos os conhecimentos absorverei o que nos interessa. Exato. Né? Exato. E que eu acho muito bacana isso, porque eu acho que todo conhecimento é aplicável. Tem alguma verdade por trás. Exatamente. Sim. Então a gente sai colhendo Perfeito. belos frutos. Perfeito. Né? De cada árvore a gente Perfeito. pega um pouquinho. Consegue fazer uma salada mista não ali. Não precisa só a árvore do pecado lá. Não. O fruto proibido não precisa. O fruto proibido, né? Então, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, depois falasse do seu livro, depois falasse um pouquinho de relacionamentos, que é a sua especialidade. Muito bom, vamos lá. Bom, eu gosto de falar principalmente, eu acho que os ofícios principais, mais importantes que moram no meu coração é o pai da Mari, que é minha filha pequenininha amada. Sou marido da Luciana também, minha grande parceira de vida que me apoia em todas essas jornadas e aventuras. Sem o apoio dela, provavelmente eu não conseguiria fazer quase nada do que eu fiz. Sou filósofo, bacharel em filosofia, sou bacharel em teologia, sou um apaixonado por psicanálise, já li a literatura freudiana completa algumas vezes e a literatura junguiana algumas vezes também. E a primeira vez que eu me deparei com Jung, talvez minha grande paixão disciplinar hoje seja Jung, de uma profundidade abismal. É verdade. Abismal. Então, eu tive alguns episódios eu chamo de encontro com Deus, né? Na verdade, eu não queria ver Deus e Deus estava ali do meu lado e eu ignorava Deus. Mas ele não desistiu de você. Ele nunca desistiu de mim, graças a Deus. E em algum momento que chegou um ponto de saturação de sofrimento, que eu resolvi me render e abrir mão das minhas vaidades de querer saber e ter todas as respostas, Deus estava ali do meu lado falando, pega minha mão porque eu te guio, né? E dentro de alguns desses episódios, eu me deparei com uma maneira de resolver paradoxos, que é uma coisa que eu não sabia como antes. E muitas etapas da minha vida eu tive grandes paradoxos, né? Eu acho que o primeiro grande trauma que eu tive, depois de virar um psicanalista, de ganhar experiência com isso e tudo mais, o primeiro grande trauma ideoafetivo que eu tive foi na 4ª série, quando eu tinha um melhor amigo que tinha todo o meu depósito de fé, e eu, amava esse amigo. Era uma pessoa muito querida pra mim. E quando a gente saiu de férias e virou o ano letivo, eu voltei no ano seguinte, ele chegou pra mim com uma notícia, uma constatação que ele teve ao longo das séries, falou assim, Lucas, eu não posso ser seu amigo mais. Eu falei, nossa, por quê? Né? E a gente era muito amigo. Porque eu sou popular e você não. Jura? Juro. Você tinha o quê, uns 10 anos? Não, eu tinha... uns 8. Entre 8 e 10. Foi na terceira ou quarta série. 9. Foi na terceira ou quarta série.
E ele falou, não posso mais ser, porque foi no começo ali da 3ª ou da 4ª série. E eu fiquei em choque. E simplesmente engoli seco aquilo e internalizei. Não, foi uma bomba, né? Foi uma bomba. Engoliu uma bomba. Totalmente a direção. Externamente não tinha acontecido nada. Só que internamente mudou totalmente minha bússola de valores. Rompeu. Então, dentro daquele ciclo íntimo que eu considerava sagrado, eu senti a dor profunda da traição. Aí eu imagino um menino de 8 anos pensando em vingança, pensando em desconfiança, pensando que você não pode confiar em ninguém. Isso tudo fez com que eu desenvolvesse uma personalidade que hoje eu chamo de o camaleão. Eu criei um voto dentro de mim de nunca mais ser rejeitado em nenhum grupo social que eu entrasse, e não só não ser rejeitado, como me tornar o líder daqueles grupos. Só que o que aconteceu foi que eu me vi num ciclo afetivo de entrava no grupo, virava a pessoa mais popular, liderava aquele grupo, perdi o interesse, tinha que descartar aquele grupo e entrar em outro. Tinha que ser o próximo. Eu tinha que ir pro próximo. Você começou a ter uma fome de não ser mais rejeitado. Nunca mais. De aceitação absoluta, de controle absoluto do ambiente. Sim. E acontecesse o que acontecesse. E quando eu chegava no ponto de conquistar e controlar totalmente aquele ambiente não me trazia o desafio que eu precisava mais. Porque eu não conseguia me provar, então eu não conseguia mais deixar aquele desafeto reprimido. Então eu tinha que ir para um outro ambiente que eu não era aceito e vencer naquele tudo outro ambiente de novo. Nossa. Isso foi muito sofrimento. Né? Isso só foi resolvido com... E te afasta da tua essência, né, Lucas? Me Porque afastou a tua totalmente. essência não era aquela, era ser amigo. Não. Né? Eu e era... de repente você criou um personagem. Eu tinha uma tendência fortíssima à introspecção e eu me coloquei, então, num dilema, um paradoxo. Ó, o primeiro paradoxo com 8, 9 anos de idade, onde eu falei, eu preciso ser o extrovertido mais carismático do planeta. Sem dúvida. Eu, introvertido. Ou seja, eu tava praticando uma autoviolência profunda. Isso foi ser resolvido com 27, 28 anos, depois que eu tava 10 anos na música, querendo ser cantor, querendo ser famoso, e Deus lá do meu lado falando assim, não faz isso, porque isso não é pra você. Olha, o abismo te espera. O abismo te espera. Até aqui eu te protegi. Agora... E dos 16 aos 27, 28 anos, eu me dediquei muito à música, muito à Mas música. também era uma forma de também entrar em uma nova habilidade para seduzir novos grupos, seria? A música era... Porque eu cheguei numa certa etapa da minha vida onde todos os grupos a que eu pertencia, eu era extremamente popular. Então, onde está a fronteira do desconhecido, do próximo grupo, do próximo coletivo a ser conquistado? É o fórum público. Então, a música veio como esse grande chamariz de aqui você vai ter um palco onde você vai ter que conquistar desconhecidos. O tempo todo. O tempo de todo. De show em show. De show em show. Eu tenho que conquistar uma nova plateia. Exatamente. Uma escravidão absurda. Exatamente. E o que aconteceu foi que, ao longo dos 16 até os 28 anos, 27, 28 anos, eu lutei com todas as minhas forças para ser famoso e hoje eu tenho certeza que Deus estava falando, você não vai ser famoso, porque eu não quero que você seja famoso. Não dessa forma. Não dessa... Então, isso era a visão lá naquela época. Você não vai ser famoso com a música. Né? Mesmo porque eu tenho muitos amigos músicos também que são vocacionados para isso e servem a Deus, e é maravilhoso. Só que eu falo assim, da experiência única do ser humano Lucas, não era para o Lucas aquilo. Né? E eu tinha uma voz extremamente flexível, eu conseguia copiar qualquer tipo de cantor, eu tinha muita criatividade para composição também. E o que aconteceu foi que, durante muitos altos e baixos, perdi a minha voz e recuperei minha voz. Né? Deus falou, tirei tua voz e você foi lá e você lutou com ódio para recuperar ela e agora... Tá bom, te devolvi tua voz, que eu te emprestei. Só que agora, a gente chegou num ponto onde eu montei todo o contexto para dar certo. E no primeiro dia que eu ouvi uma música que a gente tinha composto, a gente fez uma audição com vários profissionais do meio da música no Brasil, e tinha muita gente muito grande falando, cara, isso aqui é sensacional. Entendi. E no meu meio... Foi aprovado por uma elite por grandes musical. Autoridades. Por autoridades de uma elite musical, de pessoas que já lançaram grandes artistas. E essas pessoas ficaram extremamente empolgadas e entusiasmadas, falando, cara, a gente vai iniciar um movimento, porque tinha o negócio do rock não pode morrer no Brasil. E eu vim do rock. Isso. Então sempre estavam tentando encontrar o Jesus Cristo do rock, entendeu? E aí a vaidade não tem limites. Você acha que, talvez eu seja o Jesus Cristo do rock and roll, entendeu? E o que acontece é que quando eu ouvi a música na audição, pela primeira vez que ela estava finalizada, as pessoas estavam eufóricas ao redor, todo mundo, toda a equipe, grandes profissionais, e eu senti uma agonia.
na primeira audição. E eu fiquei com aquela música durante uma semana ouvindo no repeat no meu carro e na minha casa. Eu acho que eu devo ter ouvido, sei lá, umas 500 vezes a música. E isso alimentando aquela agonia. Eu falo, cara, como que eu não estou sentindo o que essas pessoas estão sentindo? E o que eu achei que eu iria sentir quando isso acontecesse. Exatamente. Depois dessa via crucis, basicamente, dessa semana, no último dia que a agonia estava máxima, eu senti em oração para Deus, eu não sei exatamente os detalhes agora, mas acho que eu pedi ajuda para Deus me revelar o que ele queria. E Deus falou para mim assim, foi um sentimento, né? Se eu não vou mais bloquear o que você tanto quis, o seu desejo. Você vai ser famoso. Só que eu quero que você saiba de uma coisa e depois eu não vou me meter mais. Essa música vai ser o seu trampolim pra fama e você vai ficar escravizado nela pra sempre. Tchau. E eu senti a presença de Deus saindo próximo de mim. Eu arrepio de falar isso agora. A sensação de que você teria o sucesso, mas o teu Wi-Fi com ele teria interferências de comunicação. Sim, porque não era a vontade dele. Exatamente. Então, eu tô te dando. Ele falou, ó, o sucesso da música tá aqui, você vai ter. Por causa de todo o esforço, de todas as energias e todos os recursos que você colocou, você montou a forma pra conseguir. Só que você não vai ter a minha bênção, porque não é isso que eu quero pra você. Eu tenho outras coisas pra você. E outra coisa, que não tem a ver comigo, eu só vou te dizer o que vai acontecer. Você vai ficar escravizado nela pra sempre. Você teve essa sensação. Não, eu tive uma certeza. Então, é uma sensação de uma verdade interna. Sim. Que falasse quem falasse. Não importa. E aí você teve que escolher. É mais do que uma sensação até, Ana, porque assim, é uma convicção absoluta. Quanto mais você ouvia, a agonia aumentava. Até esse ponto eu ainda não tinha resposta. Sim. Depois dessa teofania, é que virou uma certeza absoluta, uma convicção. E o que aconteceu foi que nos próximos dias, eu desfiz o projeto musical inteiro. Tinha dezenas de pessoas. Que ninguém entendeu nada. As pessoas ficaram em choque. Tipo assim, surtou, tadinho. Ó, dentro das dezenas de pessoas, teve um, que era um professor de canto, um cara que era um coach de canto que eu tinha, que ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, eu entendo você, cara. Eu não sei o que você tá fazendo, mas tem coerência. Eu te entendo, ele falou. Eu senti que ele sabia compreender a subjetividade da experiência. Por quê? Porque esse cara já tinha estourado com uma música sertaneja há 20 anos atrás. E já teve os palcos da fama. Ele sabe a pressão que a fama é. Entendi. E ele olhou pra mim e ele fala, eu sei por que você tá fazendo isso. Tá certo, continua. Foi o único. Todos os outros surtaram. Porque tinha passado por isso. Passou por ele isso. Era o único que tinha experienciado isso. Ele tinha ido pelo caminho que eu escolhi não ir. Exatamente. Entendeu? Entendi. Ele foi pela outra via. Ele falou, cara, eu senti que ele voltou no passado. Queria ter tido a sua coragem. Ele se viu em mim e ele falou assim, cara, eu devia ter tomado essa decisão que você tá tomando. Esse rapaz fez. Tudo foi não falado, isso, tá? Não sim, verbal. Sim, mas foi o que você falou, uma convicção. Foi uma convicção. Uma sensação que virou convicção. E aí, a partir daquele momento, eu desfiz tudo que eu tava construindo há 10, 12 anos e eu não tinha nada. Zerou. Zero. Tinha uma vida em branco, uma carta em branca e, por incrível que pareça, toda aquela angústia, melancolia, tristeza, ansiedade inquietação sumiu. Na semana seguinte, eu tive a melhor semana da minha vida. Eu conseguia ouvir o passarinho cantar, eu conseguia sentir o vento entrando pela minha janela. Eu cheguei a ficar horas olhando o sol bater na poeira que voa. Aquilo é lindo. No ar. Aquilo é lindo. E ficava em estado contemplativo por horas e horas e horas. Se as pessoas não chegassem pra falar comigo, Lucas, você vai almoçar? Já é hora do almoço? Já é hora da janta? Perdeu a noção do tempo ali. Fiquei num estado de atemporalidade. Isso... Com quantos anos? Só pra eu ter uma ideia. 28. 28. Entre 28 e 29 anos. Essa atemporalidade durou uns 3 meses. Eu fiquei em um estado de êxtase durante uns 3 meses, como se eu tivesse imerso numa banheira de amor. Entendi. Foi bizarro a recompensa do salto de fé, de falar assim, não, eu não quero, Deus, não me abandona, eu vou ficar com você. Eu tô te escolhendo. Eu tô te escolhendo, eu vou ficar com você. E aí o que aconteceu foi que o que era relances de verdade, parece que abriu o portão do céu. Aí não tinha dúvida, não tinha ansiedade, só tinha alegria. Só que assim, do ponto de vista mundano, eu tava disfuncional.
Sim, você Sim. desconectou do Não, as universo pessoas olhavam pra mim e falavam material assim, cara, e conectou numa outra frequência. esse cara tá sentado no sofá 6 horas parado. Tem alguma coisa errada. Uhum. Minha mãe chamou o padre pra ir em casa, né? Tinha um amigo psiquiatra que ligou pra mim também pra conversar comigo pra ver se eu tava coerente ou se eu tava catatônico. Catatonia. Aí eu terminei a ligação e o médico falou assim, cara, ele tá super coerente. Ele sabe exatamente que ele tá sentado por quê? Porque ele quer. Ele tem convicção disso. Ele tem convicção. Uhum. Se mudar alguma coisa, você me liga, mas não tem nada acontecendo. Ele simplesmente quer fazer isso. Pergunta pra ele. Eu tô bem. Tá tudo tranquilo. Esse estado teofânico, ele foi rescindindo. E aí a mente ordinária começou a voltar e falar assim, aí você vai fazer o que da vida? Você vai ficar sentado no sofá pra sempre? Até o dia da sua morte? A gente vai ter que fazer alguma coisa, né? E veio junto com essa mente questionadora uma vontade de compreender isso que tinha acontecido. Eu Porque falei você tinha entendido que não era para ser, mas ainda não Só que tinha convicção do que seria. aquele episódio que aconteceu após a renúncia, Uhum. porque eu renunciei o projeto do ego, que era um projeto de vida Com certeza. do ego. O ego falou, é isso que a gente vai fazer até o dia da nossa morte, do último suspiro. E aí chegou num momento onde o ego foi renunciado ali. Todo aquele projeto de ego, aquele senso de eu. E aí o que aconteceu foi que aquela energia toda que foi jogada fora, o ego não tinha força pra voltar. Aí o senso de individualidade não conseguia nem aparecer, era só um estado de alegria e de êxtase, pleno. E aí o que aconteceu foi que depois que o ego começou a ganhar energia pra conseguir voltar de novo, pra começar a opinar, infernizar a nossa vida, foi que eu resolvi entender o que tinha acontecido nessa teofania e nesse episódio. Aí eu entrei numa jornada de autoconhecimento muito profunda, fui atrás de filosofia, falei, cara, isso tem que ter acontecido com alguém já. Isso não pode ter sido uma coisa minha, porque eu sei, a convicção é absoluta. Ninguém tem argumentos pra chegar. Se o Sócrates chegasse aqui pra conversar comigo e tentasse me convencer de que eu não tive experiência, ele não conseguiria. Você não seria indelicado com Sócrates, Não, mas você eu ia respeitar, ia falar, acho super sensacional querido, suas perguntas. Querido, mas eu tô convicto. Sim. Você há de me entender, você teve as suas convicções, E inclusive, respeite antes as de ir pra morte. Exatamente. Né? Sabe aquela convicção que você Você teve teve. quando você foi condenado? Exatamente. É igual ou maior. Que você deu a sua última aula Exato. e depois foi pra morte. Exatamente. Eu tô assim. Então, essa convicção é uma coisa que não abandona. Ela fica com você, mesmo que depois o ego volta e você volta no estado opinativo e você entra em assuntos do mundo de novo, é como se abrisse uma nova camada de profundidade, onde a qualquer momento que você precise, você consegue desligar dessa camada superficial e ir para uma camada mais profunda. Essa camada tá o tempo inteiro presente, aqui agora, enquanto a gente fala, tem um silêncio Com certeza. por detrás. Paralelo. Paralelo. Na verdade, o silêncio suporta os nossos ruídos. A gente tá fazendo ruído com a boca aqui. É porque a gente foi educado a entender os ruídos que cada um faz. Então os meus ruídos fazem sentido pra vocês. Só que se a gente pegar um grego agora aqui, ele vai falar assim, cara, esse cara tá fazendo barulho com a boca. Sim. Porque ele não sabe português. Sim. Apesar de ter uma lógica na língua portuguesa, a gente tá fazendo barulho. Esse barulho a gente só consegue entender esses símbolos que a gente tá emitindo porque tem um silêncio por trás. Com certeza. Sem o silêncio, se estivesse tocando Guns N' Roses aqui, a gente não ia conseguir ouvir. Então a gente só consegue manifestar algo na nossa vida por causa do silêncio que suporta ele na nossa vida. Isso foi uma compreensão muito profunda de todos os projetos do ego que eu tive, é porque existe um plano de consciência por trás que energiza isso. O que você está me dizendo, se eu estiver errada, me corrija, Sim. Lucas, por favor. O que você está me dizendo que a nossa essência, a nossa consciência reside no silêncio que a gente não faz ou não consegue estabelecer para que a gente se centre. É na pré-ação. É exatamente isso que você falou, Né? só que não é na não-ação, é na pré-ação. Na pré-ação, no que antecede, No que antecede a ação. ação. É uma Perfeito. premissa de pré-ação que pode ser ação ou inação. Sim. Eu posso escolher não agir. Posso escolher não Isso agir. também é uma ação Isso também é uma ação. que você teve. Exatamente. Eu falo, não vou trilhar esse caminho. Uhum. E toda aquela estrutura egóica que foi construída em torno daquele, todos os sentimentos e afetos e ideias, simplesmente foram descartados. É como se eu tivesse formatado meu HD. Uhum. Literalmente. Literalmente, eu comecei do zero. Uhum. Esse processo, então, me colocou numa jornada de filosofia, de teologia,
Que você começou autodidaticamente? Autodidata. É uma necessidade, Por necessidade existencial. Da sua essência. Existencial. Existencial. Perfeito. Era uma sede pela verdade que eu tinha desde criança. Uhum. Desde antes do trauma. Eu Sim, lembro, desde com antes. 4 anos de idade, que eu tinha um anseio pela verdade. E depois eu fui perguntar pra minha mãe se ela tinha algum comportamento. Ela falou assim, você perguntava por que de tudo. Você já era filósofo, então? Ela ficava falando algo, eu, por Uhum. quê, mãe? Por quê? Por quê? E aí ela já chegou a ver, você me perguntou por que 30 vezes. Uhum. E eu chegava, por que sim? E o porquê sim é muito frustrante. Uhum. E isso depois foi abafado com o crescimento da infância, na adolescência. Com a adequação ao ambiente. A adequação ao ambiente. Uhum. E voltou depois com essa experiência aos de renúncia 28 do ego. anos, exatamente. Voltou muito forte. Então eu entrei no processo de busca da filosofia, de busca da teologia. Eu me desvencilhei de padrões, porque como eu comecei a duvidar das estruturas que meu ego tinha construído, tudo aquilo que vinha como uma estrutura construída tradicionalmente, eu duvidei. Entendi. Falei, será que isso tem verdade? Porque se tiver, tem que se sustentar por si só. Sim. Então, eu tive uma criação fervorosa católica, abandonei a religião, virei ateu, depois virei agnóstico, porque não tem como você ser ateu sem você amar a verdade. Me tornei agnóstico, depois me tornei budista, depois hindu, depois taoísta. Mas foi estudando tudo isso. Você foi estudando tudo. Todos os livros sagrados de fonte primária. E cada Bhagavad saída Gita? dessa, Bhagavad Gita. Também. Uhum. e cada Tá? saída dessa, você tinha alguma experiência que ia mudando ou era a vontade do conhecimento de passar por... Eu acho que o ciclo a sede do saber se esgotava Aí você ia para uma e o outra. interesse zerava. E na hora que esse interesse zerava, essa pulsão de motivação, ela se perdia. Você fala assim, se ficou árido o terreno, é porque não é pra eu continuar mais por aqui. Então isso ficou muito claro pra mim. Que aconteceu Entendi. nos grupos. Exatamente. Nos seus Também, grupos é. de sedução. É isso que eu Exatamente. O tava movimento pensando, foi o mesmo. Só Exatamente. que Sempre o mesmo movimento. um era Sempre. para não ser rejeitado, o outro era para buscar A a verdade. A verdade. verdade. Mudou um pouquinho, né, o Não, desejo. mas mudou a qualidade. Mudou a da qualidade do intenção. Uhum. Então, esse aprendizado ficou como, quando você encontrar aridez, questione profundamente se esse caminho não é pra você trilhar mais. Uhum. Porque se tá árido, porque tem muita gente que justifica a aridez como, mas Jesus ficou 40 dias no deserto. Tudo bem, só que Jesus tem um outro propósito de Salvador, estava no processo de transmutação, foi no momento que ele se transformou no Cristo, o deserto, e o deserto tem um motivo. Só que é quando você não tem mais nenhuma opção, e o deserto é a única opção, aí você abraça o deserto. Isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim, porque quando eu tava fazendo esses processos de sedução, eu tinha opção. Uhum. É que eu não escolhia, porque eu tava preso no meu desejo. Quando eu cheguei nesse processo da busca pela verdade nas religiões, eu tinha opção. Eu sabia que eu tinha. Então esgotou aqui, eu mudava. E então eu fui no Bhagavad Gita, eu fui nos tratados Taoísmo. no taoísmo, Budismo. Ramana Maharshi, Advaita Vedanta, Tao Te Ching, então Dhammapada, o Cânone Pali, Tripitaka e Bíblia. Uhum. Então essa jornada toda, e por incrível que pareça, quando eu fiz essa jornada toda, por causa do processo tradicional que eu tive com a igreja, eu mantive um certo trauma com relação a isso. Porque eu fiquei tão desconfiado do que era o sagrado, que eu acabei fazendo por associação, tipo, se aquele sagrado vai me ferir, esse sagrado também pode me ferir. Entendi. Então, eu vou ficar muito cauteloso com isso aqui, e até que se prove o contrário, é culpado. Entendi. Eu estou te estudando para Eu não tô ser aqui pra- vítima Exatamente. dessa verdade ou daquela verdade. Então eu fui em fontes muito diversas. Uhum. E aí o que aconteceu, e que eu falo muitas vezes, estudando a filosofia budista, foi o Buda que me falou que Cristo era Deus. Uhum. E aí muitas pessoas falam, os cristãos falam assim, nossa, você é cristão, você não é cristão, isso é heresia, não sei o que. Cara, o Espírito Santo, ele age através de todas as coisas. Ele está presente na criação. Todo ser tem o potencial de servir a Deus de acordo com a sua translucidez e entrega. Se o Buda me inspirou a entender que Cristo é um aliado e não uma pessoa para eu ter cautela, assim para ter rendição e eu ter fé, isso é louvável. Significa que Deus agiu através do Buda e me mostrou um caminho que eu não estava vendo. Com certeza. E foi exatamente isso que me fez voltar a ser cristão. Porque eu não me identificava como cristão mais. Quer dizer, o budismo te levou A ser cristão. a ser cristão. O budismo me transformou num cristão melhor. Olha, Que que legal. bacana. Que legal.
E eu acho uma coisa interessante também, porque quando eu era budista, uma coisa que eu sentia falta era da calorosidade do cristão. Então, eu fui um budista melhor porque eu fui cristão. Dentro do budismo. Dentro do budismo. Porque os budistas lá normalmente não eram. Eles vinham de outras tradições, ou de famílias agnósticas ou ateias. E eu fui um budista melhor por ser cristão, porque tem lacunas teológicas lá dentro da própria doutrina, e sou um cristão melhor por ter sido budista. Perfeito. Sem dúvida. E a coisa que a gente colocou, né? Você foi pensando de cada O melhor tradição, de cada uma delas. aquilo que ecoava como verdade para você. E aí o que acontece hoje, que eu acho que destoa muito, né? Porque muitos cristãos pedem palestra, ou pedem aconselhamento, ou pedem presença, ou uma palavra, e eu sempre nego fazer palestra em igreja. Eu nunca faço palestra em igreja, por quê? Porque é muito fácil uma pessoa colar do lado ali, alguém mal intencionado, e colocar um rótulo em você para obter uma chancela de validação. Entendi o que você está falando. Né? Isso, então, eu não faço para proteger com relação a isso, porque por detrás de ser um cristão sem dominação religiosa, o mais importante para mim é o logos, é a lógica. Precisa ter uma explicação, e muitos dos grandes dogmas que a igreja se limita a não ensinar, ou porque o sacerdote não tem competência para ensinar, ou porque líderes maiores não querem ensinar, de várias igrejas cristãs. Sim, estamos falando geral. Geral. Isso bloqueia muitos fiéis a desenvolverem razão, que é uma das virtudes mais elevadas, segundo São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, para desenvolver a virtude da fé, para desenvolver a virtude da contemplação, que eu já tinha vivenciado. Sim, aos 28 anos. Aos 28 anos. Então, aquele estado contemplativo de êxtase que Tomás de Aquino explica, eu já sabia que existia e que era verdade. Você experienciou ele antes mesmo de racionalizá-lo. Antes de racionalizar. Aí eu voltei para entender como chega lá. E quando eu encontro dogma, eu falo, esse não Você vai ver que as explicações, elas são o extremo da lógica. E aí o que acontece é que eu tento ser uma navalha mais afiada possível, que corta de tantos os lados, que é impossível. A pessoa fala assim, cara, ele tá me ofendendo falando nesse vídeo. Só que ele ofendeu tal. Ele ofendeu todo mundo. Pessoal. Não é pra mim, então. Não é pessoal. Ele me ofendeu, mas ele ofendeu meu marido também, ele me ofendeu meu filho, ele ofendeu meu pai. Eu acho que se todo mundo estivesse vendo aqui, isso é o comentário mais comum que eu ouço. As pessoas chegam e falam assim, cara, a primeira vez que eu vi, eu te odiei. E depois? Não, depois eu voltei a ouvir porque você ficou na minha cabeça e depois começou a fazer sentido. Porque tem lógica. Porque tem lógica. Exatamente. Eu senti a mesma coisa. Olha que são 8 meses. Eu senti no início a mesma coisa. Porque a gente não quer ver as respostas que são óbvias. Então, a lógica, ela tem essa capacidade de, depois de muita decupagem, depois de muita afiação, você consegue ver o óbvio que tá na sua frente. Eu não conseguia ver que tinha castanha aqui na minha frente, o amendoim. Só que isso aqui tava o tempo inteiro aqui. Assim como eu não conseguia ver o estado de êxtase, de contemplação, que estava o tempo inteiro estendido para mim ali do meu lado, como o silêncio que está presente aqui entre as nossas palavras, e eu ignoro o tempo todo porque eu tô tão aficionado com as palavras. Isso é um tipo de idolatria, que é o que tira a gente dos estados excelsos, e que elevados. Faz a gente fugir da nossa consciência. Sem dúvida. É o que cria essa desconexão da nossa consciência. Porque a gente se prende numa narrativa que o nosso ego está contando e a gente se identifica com o personagem narrado. Só que esse personagem narrado é um personagem que às vezes tem adaptação, se a pessoa é muito inteligente, com o contexto vivido da vida dela, e às vezes não, como o esquizofrênico, que tá contando uma narrativa aqui, uma narrativa aqui, uma narrativa aqui, o psicopata que conta uma narrativa que ninguém entende, só ele entende, que é muito louco. A pessoa muito inteligente, ela conta uma narrativa de um personagem que é altamente persuasiva. Então todo mundo olha e fala assim, o que o Lucas tá falando é verdade. Esse personagem é muito elegante. Esse personagem é de uma pompa, de uma honra. Aí o que acontece é que, quando você é muito inteligente, você tende a cair na soberba da narrativa do personagem que você conta. Exatamente. Que é o que a gente vê na história dos grandes gênios. Que é o que a gente vê na história dos grandes gênios.
nas histórias dos grandes gênios e dos grandes manipuladores da humanidade. Também. E é engraçado, você por um estudo profundo, talvez o meu por um vício de profissão. Mas tudo que vem com essa eloquência, com esse ego, com não sei o que, sempre me causou uma sensação esquisita. O mal-estar, em algum lugar. Tipo, não me parece verdadeiro. Sim. Sabe? Sim. Eu acho que a glória da vida é quando o personagem que você criou é muito parecido com a sua essência. Sim. Aí dá uma paz, porque Aí... você não tem que mais estar no palco. Não. Você Perfeito, só vive. Você não precisa. Perfeito. E é muito melhor. Posso fazer uma proposta Por favor. a mais? Se a gente se despojar da criação de um personagem e cada momento da nossa vida... vocês vão lembrar disso, mas quando a gente estava estudando, eu estava na escola, a gente tinha aquele, o projetor. Tinha uns Projetor, lembra? Isso. Que botava. O pessoal às vezes não vai saber. Eu lembro. Nós tínhamos um projetor e cada slide, ele era uma fotografia de um momento. Isso. Principalmente quando você estava contando uma história, você ia ter o projetor e o projetor ele passava as fotografias. Era uma roda. Uma roda e você ia virando e ia dar um sentimento de movimento. Uma Isso. sequência. Exato. Imagina que cada uma daqueles slides, daquela fotografia, tem um personagem. De um slide pro outro tem um lapso temporal que o personagem deixa de existir. No novo momento, a percepção capta o ambiente, cria um novo personagem, o mais adaptado possível àquele ambiente. No próximo momento faz isso de novo, no próximo momento faz isso de novo, no próximo momento faz isso de novo. Ou seja, isso é um conhecimento, uma sabedoria que vem do Advaita Vedanta. O universo, ele é criado e colapsado a cada microinstante na consciência. Então o que acontece é que a gente cria um ego adaptado, volta para si. Cria outro ego adaptado, volta para si. Cria outro ego adaptado, volta para si. Se a gente conseguir entender que esse movimento de expansão, contração está acontecendo o tempo inteiro, eu consigo ficar no espaço anterior da pré-ação. Aí o personagem que tá no palco agindo naquele momento, ele deixa de ter importância, o que tem importância é o observador que energiza o personagem. Então o que você está me dizendo é algo parecido com uma coisa que eu sempre acreditei. Eu sempre falei, nós não somos nossos pensamentos, nós somos a consciência que os observa Sem dúvida. e os critica. Porque, por exemplo, quantas vezes eu me peguei, a pessoa assim, não, você é o que pensa. Bullshit. Exatamente. Eu não sou o que eu penso. Exatamente. Porque tem vezes que eu tenho pensamentos idiotas que a minha consciência aqui fora faz assim, ridícula. Exato. Da onde você está pensando isso? Perfeito. Isso sou eu. Perfeito. Eu vi alguns episódios de vocês, antes de vir pra cá nessa última semana. Eu não vou lembrar qual episódio que é, mas que você disse que você atendia alguns pacientes com Alzheimer e te trazia uma certa frustração e que você via a pessoa indo embora, só que daí quando você viu que ela sentia um afeto e que ela estava ali presente, talvez mais presente do que outras pessoas que têm um personagem ativo, você falou que isso te deu um calor no coração, alguma coisa assim. Sim, porque eu sempre achei que a gente tinha nuvens de conhecimento. A consciência e a gente é um essas grande nuvens. E aí as pessoas falam, você é doida. Eu falei assim, gente, é como se a gente, quando tem Alzheimer, o aparelho cérebro está com defeito e não está captando, mas a gente existe lá. Pré-pensamento. Antes. Pré-pensamento. Exatamente, pré-pensamento. Eu não usei esse termo porque exatamente. Tô aqui concordando com você. E eu falava isso, as pessoas, mas isso foi, sei lá, então, há 20, 30 anos. Quando veio o negócio do iCloud, que eu ouvi aquela coisa, um pacientinho Mas fofo, eu já sabia. Não, um pacientinho falou, não, porque aí você armazena tudo na nuvem. Eu falei, como é que é? Me explica isso aí. Aí ele explicou, eu falei, perfeito. Sim. Todo mundo tem uma nuvem. Para mim, a minha consciência é assim. Sim. Só eu vou lá e vejo de lá. É o que a igreja chamou tradicionalmente de alma. Essa nuvem é a alma. A alma, ela não é um ser ontológico translúcido de luz. A alma, ela contém o bom e o não tão bom. Ela contém as duas coisas. Arquivo. É o arquivo, é a nuvem Isso. daquilo que você é em essência. E daquilo que você tem que aprender e processar e limpar também. E aquilo que você tem que ativar. Então, esse processo de identificar... E esse é um problema, isso que nós estamos falando agora. Por quê? Porque como filósofo, a gente ataca diretamente Descartes. Sim. E a gente ataca a filosofia cartesiana, que a gente tem 200 anos de método científico estruturado em cima de Descartes e de Newton.
Exatamente. Então, só essa única frase que a gente tá falando aqui, a gente tá atacando a academia na sua fundação. Não, eu quando falei Tamo dinamitando. isso, eu falei esse negócio, sou o que eu penso, é besteira. Menino, chegaram, quem é você pra você acha que desfazer o você é? Descartes? Eu falei, não, gente, é só uma impressão, pode ser que se revele, mas assim, eu tenho direito de sentir, Exato. de ter uma convicção que pode Sim. se esvaziar com o tempo também. Porque ele concluiu que penso, logo existo. Exatamente, Quando, na verdade, não é isso. a verdade é existo, logo penso. Exatamente. Sem dúvida alguma. Como você conseguiu ver claramente uma experiência mística com seu paciente de Alzheimer. Exatamente. Tá? Assim como eu tive essa experiência catártica, teofânica, onde não tinha pensamentos para me identificar. Você só era. Eu só era. Por isso que eu ficava catatônico, horas parado. Eu só havia um pensamento quando... Você quer almoçar? Sim, não. Levava um tempo, Sim, né? tá Pra levado. baixar o conteúdo da Levava nuvem. porque a conexão tava lenta. Sim. Checa se tem fome, checa o estômago. Isso. Tem fome. Então Já tá responde na hora. sim. Então, isso é a minha consciência aqui. Total. Eu sempre digo, eu sou isso aqui, que tá me vendo o tempo todo. E esse estado, se eu chegar e eu falar que eu não estou consciente, é uma mentira absoluta. Porque o estado é de superconsciência. Exatamente. Porque você está consciente de coisas que você nunca esteve antes. E isso muda, redireciona a sua vida como um todo. Então, muito do que eu ensino hoje é tentar, de alguma maneira, sem grandes pretensões, empurrar as pessoas nessa direção. Aqueles que querem e Do estão prontos. despertar da sua consciência. O Porque todos despertar da temos. consciência. Todos Porque temos. tem gente que fala assim, não tem esse negócio. Eu falei, amor, tem. Você não se deu conta. Sim, É que nem filósofo. Eu acho que todo ser humano é um filósofo. sem dúvida. Que ainda não despertou. Não despertou o potencial tá ali. O potencial tá ali. Sem dúvida. Exatamente. Então, Então, não isso estou é... maluca, não. Não, de maneira... não, isso é sanidade. Isso é total sanidade. É manutenção da sanidade. Manutenção da sanidade, porque quando você Nada questiona... contra Descartes, eu adoro, Não. li, me inspirou Só que tá em muitas errado. coisas. Nada contra, só que ele está equivocado. Mas eu acho bonito porque ele precisou pensar daquele jeito, falar daquele jeito. Eu precisei estudar bastante para olhar de outra coisa. Eu falei, não, ele falou isso, mas é só um detalhe. Sim, E não desmereço o que ele fez. sem É dúvida. maravilhoso o que ele fez. Tem uma outra coisa também, que aí é um viés acadêmico, que é... Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais de história, entra nas ciências humanas, a gente começa a ver o que está por trás das ciências exatas ou da ciência laboratorial. Você começa a ver, por exemplo, Newton. O pessoal fala muito da matemática, da física de Newton, e toda a academia é construída em volta do paradigma newtoniano, e é maravilhoso, porque a sociedade moderna é isso. Só que você vai ver que a obra newtoniana, que é o chamado clássico, é uma fração. Ele tem livros e livros de alquimia, de simbologia. Mesmo porque o Jung foi lá, estudou o Newton e falou assim, por que ninguém leu esse livro aqui do Newton? Os caras só colocam lá em Oxford a teoria da gravitação. E ponto. Ponto, acabou. Newton é Resumiu, isso. ele é maçã. Isso aqui é a única coisa Maçã que cai. Aí o pronto. Jung mesmo fala, é a única parte que eles entenderam de Newton. Perfeito. Por isso que eles só explicam a teoria da gravitação, porque é a única parte que eles entendem. Só que o processo todo de alquimia, o processo todo de simbólica, de semiótica, de como que um ser humano muda. A mudança pragmática de atitude precede uma mudança simbólica no imaginário. Se eu não consigo visualizar uma mudança, como é que eu mudo? Não há possibilidade. É impossível. Eu não posso marchar na direção daquilo que eu não sei que existe. Exato. O meu mundo é do tamanho das coisas que eu conheço. Aí a gente tem uma verdade descoberta pelo Freud que continua tão verdade quanto quando ele descobriu. Então, uma verdade. Uma verdade. Se ela passa no teste do tempo, Sim. é uma verdade. Eu acho Qual que é? nem ele sabia quão consistente essa verdade era, mas é a verdade da projeção. O princípio da projeção, ele é incondicionalmente ativo, exceto em um estado de amor. Só existe um estado onde você suspende a projeção, que é quando você está presente, amando de verdade. Porque é um estado de amar, é você aceitar plenamente o momento como ele é, sem querer que ele mude, dando o seu melhor. Nesse estado, não tem uma pulsão de necessidade, de desejo de projetar algo. Porque se eu aceitei a realidade como ela é, eu não preciso me proteger dela. Mas isso que você está falando não é o amor romântico. Não, é o amor paixão. verdadeiro. É um estado de espírito. Tá. O amor é um estado de consciência. Exatamente, não é É um paixão. estado de Paixão espírito. te deixa louco. Não. O estado de espírito, o estado de amor, de aceitação plena do momento presente como ele é. Nesse estado não tem perigo.
Entendi. Se não tem perigo, não tem necessidade do mecanismo da projeção ser ativado. Uhum. Só que antes do estado de amor, a projeção tá ativa o tempo inteiro. Ou seja, tudo que você vê na sua vida é você. Uhum. E as pessoas estão o tempo todo tentando falar dos outros. Sim. Tudo que você fala dos outros é Eu tô você. me vendo no... É você. Que isso é uma coisa, essa projeção do ego, você está falando uma coisa interessantíssima. Ela se faz o tempo todo, né? E por isso que somos seres sociais, Sim. porque eu preciso do outro para projetar e me ver, porque senão não consigo É também. que é muito mais fácil eu projetar na Ana do que no Do copo que no d'água. copo. Exatamente. Você é uma tela em branco, muito mais moldável pra mim. E aí eu consigo me ver com muito mais clareza em você do que no copo. Uhum. Mas a gente se projeta também no copo. Por exemplo, o carro é uma extensão de projeção. Com certeza. Por que você escolhe uma marca e não escolhe a outra? Com Porque certeza. tem mais a ver com a minha personalidade, essa marca aqui. Essa é mais elegante, Mostra mais meu estilo. essa é mais meu estilo. É uma extensão de projeção. Isso na nossa casa, nas decorações, nos alimentos que a gente escolhe. Tudo é extensão de projeção. E a gente nem se dá conta, né? E você falou uma coisa tão interessante, por exemplo, Freud, eu acho Freud bacanérrimo, mas quando eu li Jung, eu falei assim, gente, nós fomos injustos com Jung. A história deve uma retratação. Ainda deve. Ainda deve. Sim. Muito. Concordo plenamente. Porque Jung começa a falar da espiritualidade, Sim. que é uma dimensão humana. Sim. Que Freud... Conscientemente disse, não vou entrar nesse território. Não, exatamente, Não. mas isso não quer dizer que ele não exista. Não, sem dúvida. É que ele não tinha domínio, ele não queria entrar no território que não tinha domínio. Por isso que eu tô falando, fantástico. E isso é tão interessante, porque tem pessoas que até hoje, tipo assim, não vou falar disso porque a minha escola é não sei o quê. A minha escola... Se prende. Gente, a vida é uma escola onde todo conhecimento deve ser utilizado, deve ser absorvido, a gente deve apreciar o conhecimento como aprecia vinho. Perfeito. Por E que você que recebeu o aprendizado de cada momento de vida. deixou aqui, o dele tem... já colocou? obrigado. Tá bom, amor, obrigada. Perfeito. Então... E as pessoas fazem isso porque a gente sabe também que o próprio Freud fez isso para manter um certo senso de autoridade sobre o Jung. E o que aconteceu foi exatamente o contrário, ele perdeu. Ele perdeu totalmente o respeito do Jung quando ele fez isso. Porque daí o que a gente viu depois na obra do Jung, e eu acho fascinante a obra do Jung, tô sempre voltando e relendo, porque sempre descobre coisas novas. Por exemplo, como você pega na parte onde ele explica o cristianismo, a importância da simbólica, do imaginário cristão, e ele propõe uma teologia alquímica. E ele volta lá atrás falando que a potência que o cristianismo tem é a capacidade de tecer um imaginário de símbolos, um grande herói, fatos históricos, porque essa é uma lacuna das outras religiões. Se você pegar os livros sagrados hindus, se você é budista, não tem correlação histórica. São Entendi. metáforas muito poderosas, são arquétipos muito poderosos, são transformacionais, são alquímicos, só que tem muitas pessoas que falam assim, mas será que foi verdade? Porque se não foi, é tipo uma história legal, poderosa de um herói, mas quando você tem o fato histórico dentro da trama, e você pega 70% da Bíblia é fato histórico, com data, e você tem grandes profissionais agora, arqueólogos, levantando dado para confirmar tudo aquilo que aconteceu, junto com uma narrativa mitopoética heróica de transcendência, você tem a confirmação do que Jung conseguiu teorizar, que é o arquétipo do transcendente do si mesmo. Que aí a gente tem a conclusão final que o propósito da vida humana é alcançar a individuação. Que é onde abre esse leque de opções, de oportunidades, que em outros estados, pré-indivíduo, não dá. Não tem como você ter uma experiência de êxtase se você não é um indivíduo. Com certeza. Eu não experimento isso. Só que Não aí tem. a pessoa que quer ter essa experiência, porque tem uma ânsia por isso, você vai ter o desvio na droga, no narcótico. Que é uma tentativa de emulação da experiência de êxtase sem pagar o preço pra chegar lá. O que é impossível. O que é não impossível. chega. Não tem como. O que é impossível. Não Por chega. isso que danifica o corpo. Exatamente. Não O corpo chega. é danificado porque o corpo não está pronto, porque a mente é imatura, só que a pessoa quer ter uma experiência de êxtase sem ter a maturidade pra ter. É como uma criança de 5 anos que quer dirigir um carro. Você fala assim, mas você não tem a menor condição.
Não, mas eu vou pegar o carro e vou dirigir. Se conseguir ligar o carro, vai sair, vai criar um acidente e é fato. É o que acontece com o usuário de droga. O Jung deixou isso muito claro. O mapa lógico do Jung é um negócio fabuloso. Porque ao mesmo tempo que ele tinha uma navalha afiada da lógica, ele tinha um domínio do imaginário, de história, uma capacidade artística, uma sensibilidade artística que eu nunca vi um cientista com essa capacidade artística do Jung. Essa capacidade de interpretação. E ele mesmo falava, o que eu faço é uma mistura de ciência e arte. Porque não tem como você tocar uma alma humana com ciência. Não dá. Só com a ciência. Só com a ciência. Exatamente. O que vai tocar uma humana é a arte. Exatamente. E a ciência vai te dar o caminho E do vai conhecimento validar. E vai validar a experiência. Exatamente. Perfeito. Você estudou, Fantástico. hein, menino? É. Você foi Obsessivamente. obsessivamente. Sempre foi assim essa parte do estudo? Tirando o trauma ali, Não, acho você que sempre foi depois dos estudioso? 28 anos, Depois não dos foi? 28 Foi anos. depois. Eu já estudava, eu lia já, então já tinha os grandes narrativas, por exemplo, Nárnia, Contos de Nárnia de C.S. Lewis, da Senhor dos Anéis, né? Eu lia O Pequeno Príncipe. Você gostava? Gostava. As aventuras de Tintin, li quase todos. Então eu gostava muito dessas histórias lúdicas que tinha os heróis ali dentro. Então esse negócio do herói sempre foi uma coisa que me cativou muito. Mas e na lógica de literatura não ficcional foi depois da Teofonia. Porque depois daquela experiência, eu precisava explicar pra mim mesmo. Você já estava, assim, numa vida sua, sozinho? Ou você já estava casado, já tinha encontrado seu primeiro amor? Eu tava com a minha esposa já, a gente era namorada, a gente namora desde os 18 anos. Que Desde os 18. Então ela passou todas as fases. Essas fases todas ela passou Ela junto viu com tudo. você. Legal. Ela viu tudo. Entendi. Ela Ela viu tudo de fora. literalmente Então, é tem- testemunha. Porque ela da sua ficou de existência. fora Que vendo lindo. toda essa transformação vindo acontecendo. E aí ela viu externamente, né? E daí tem muitas coisas que ela não entendia. Aí depois que a gente casou, a intimidade aumentou muito, eu comecei a falar A pra ela confiança. a confiança. Porque quando as coisas estavam acontecendo, às vezes eu tentava relatar algumas coisas pra ela ficava assim, cara, Como assim? Tá difícil. será que o Lucas tá ficando louco? Exatamente. Mas eu te amo. Acho que eu não tô separando as coisas. Aí eu senti, eu falava, não, tô compartilhando demais pra esse momento, entendeu? E aí eu reservava. Teve coisas que eu demorei 10 anos pra compartilhar. Tipo, e essa história agora é a primeira vez que eu compartilho. Uhum. Eu não tinha compartilhado com ninguém ainda, essa história publicamente. Que legal. Só Obrigado. que eu não conseguia trazer isso a palavras. Entendi. Ainda Que era... era tão abstrato, era tão difícil de colocar essa narrativa em palavras pra que gerasse o mínimo de identificação e as pessoas compreendessem, que eu falasse, cara, Deixa pra lá. eu não consigo achar o esforço que eu preciso empreender pra conseguir explicar isso aqui. E eu fui falando pra ela alguns momentos depois de casado, e ela falou assim, nossa, agora eu entendi por que você agiu do jeito que você agiu. Agora eu entendi por que você agiu do jeito que você Você agiu. fazia aqui. Ela confiou em você. Confiou. Isso é amor. Confio. Ela Porque se é uma jogou. mulher amor muito é intuitiva. confiança. É uma mulher muito intuitiva. Ela, quando ela me conheceu, ela olhou pra mim e ela falou assim, cara, ele tem alguma coisa que eu sei que ele tem que fazer alguma coisa. Eu não sei o que é. Ele Eu tem não- algum caminho a trilhar, que eu confio nele e quero estar com ele nesse O processo. sentimento que ela me falou que ela teve foi, eu sinto que o Lucas tem alguma coisa grande pra fazer e eu tenho que ajudá-lo. E eu quero estar presente. Né? E eu quero. E ela queria. Exatamente. Então ela sentiu, porque ela é totalmente dos bastidores. Tipo assim, se eu pedir pra ela gravar um stories, ela fala, não vou gravar Não um stories. vou. Não, tipo, Não $1 milhão. Não vou. Não rola. vou, não existe. Eu vou até te filmar. Se você quiser, me diz o botãozinho que eu te ajudo aqui, mas não, Assim, mas não me tira pede, dessa. não me coloca na frente da câmera. Perfeito. Tá? E você Então, respeita isso também. totalmente. Né? Totalmente. Então ela gosta dos bastidores, gosta do anonimato. Tá? Eu também gosto. Uhum. Depois que eu curei aquele trauma, eu percebi que também eu adorava o anonimato. E foi uma coisa que eu esqueci de contar. Quando eu abri mão do projeto musical, eu senti Deus me abençoando com a bênção do anonimato de novo. Eu consegui sentir quão abençoado é a vida anônima. Não, e o anonimato tem uma coisa que se a gente não tiver, a gente não estuda, né? Você precisa disso. Uma coisa, eu tenho umas coisas, de vez em quando eu tenho que me retirar. Porque pra você evoluir, você Porque precisa disso. você só estuda no anonimato. Ninguém estuda No no silêncio. coletivo. Não. Né? Aquela coisa assim, alienação, vamos pro coletivo. Mas, Exato! mas desenvolvendo a consciência e transcendência é individual. É individual, na solitude. É solitude, É não solitude. tem outra saída, entendeu? E se você não gosta disso, tem coisas mal resolvidas. Porque se você não gosta da sua própria companhia,
Só que é uma coisa muito louca, porque esse é um assunto de difícil relação. As pessoas têm dificuldade de identificar, porque pra você saber que o anonimato é uma bênção, você tem que ter flertado com a fama. Exatamente. Você só sabe que o anonimato é uma bênção depois que a fama se tornou uma possibilidade real e provável. Porque eu, durante muitos anos, como psicanalista, atendi muita gente famosa também. E quantas pessoas famosas lidam muito mal com a fama. Você sabe isso melhor que eu. E elas desabam, ela desmorona. Quando não capotam profundamente, né? Sim. Porque, assim, pediram aquilo, a maioria, né? Dos artistas muito famosos, sejam Era o que artistas, queria. cantores, cantoras. Era o que eles queriam, num projeto justo, correto, sem qualquer julgamento. Agora, eles chegam uma hora que eles começam a capotar. E eu acho bacana os que despertam para isso. Porque eles conseguem se salvar. Sim. Aí eles já começam a equilibrar. Tem uns que não despertam Nunca. e vão se decompondo. Sim. Vão perdendo identidade. Sim. Né? Vão, quase uma pintura do Salvador Dalí, né? Aquilo vai Vai dissolvendo. liquefazendo. Você vê, por exemplo, um caso de sucesso que aconteceu na minha visão foi o Jim Carrey. Uhum. O Jim Carrey, ele chegou e falou assim, não vou fazer mais filmes de comédia. Não vou fazer mais filmes. As pessoas... Ele isso é uma começou piada, né? a se Ele desfazer. falou, não, isso é verdade, eu não vou fazer E ele mais. soube direitinho. Ele se afastou. Ele teve algum momento que ele falou, ou eu saio daqui, ou tô começando a me perder de mim. E ele falou em várias entrevistas, eu gosto demais do silêncio da minha casa, eu gosto demais do meu momento de estudo. Eu não combino com Hollywood mais. Interessante isso. Um que eu acho que sempre manteve isso é o Kenny Rivers. Esse soube, não sei como. Ele passou por dificuldades gigantescas, né? Talvez isso Sim, tenha o perdeu preparado. pessoas muito próximas. Eu acho que por isso ele se Foi. preparou para isso, porque ele consegue estar ali e não estar ali. É porque eu acho que ele sabe o que tem valor na vida e o que não tem. Exato. Ele vai ali e faz. É o cara que ele vai, continua faz, pegando seu metrozinho em Nova York. Metrozinho, sobe no palco de sábado pra tocar com a banda de rock lá no bar que ele gosta. Exatamente. Ele consegue. Sim. Ele conseguiu utilizar o sucesso para fazer coisas interessantes e Sim. valorosas. E ele não faz o o que ele contrário. gosta. Exatamente. Mas é porque eu acho que ele teve grandes perdas. Eu acho que sim. Perdas muito grandes trazem... Ele é sóbrio. Exatamente. Ele é uma pessoa muito sóbria. Exatamente. Essa sobriedade só vem com muita dor. A gente precisa ir no fundo do poço, né? No fundo do poço. Pra descobrir que tem mola. Resiliência, É Deus. vai lá e A volta. mola é Deus. Que a mola é Deus que dá um pulinho pra cima antes Ó, de você eu te se ajudo a afogar. voltar. Só fala o que você quer. Exatamente. Não, entendo perfeitamente o que você está falando. Que bacana. E em que momento, Lucas, você tomou a coisa dos relacionamentos? Ó, isso aconteceu de maneira bem inusitada, bem espontânea também. Nos últimos... Minha empresa é de 2010, 2011, então eu tô há quase 15 anos como professor Que é pouco ensinando. tempo diante de uma vida, né? Sim. Uhum. Nos últimos 15 anos como atuando como professor, como psicanalista, como professor de filosofia e de teologia, e eu dava cursos sobre como viver bem, de uma maneira, a base da filosofia clássica, né? Eu tinha muitos alunos presencialmente na escola, e quando chegou a pandemia, fui obrigado a me reinventar. Todos nós, né? Todos nós. Eu falei, o que você vai fazer que você não pode sair de casa agora? Cara, não dá pra fazer dancinha. Você chegou não, a... pelo amor de Deus. Não tenho vocação pra isso. Também não. Fala assim, eu posso abrir a câmera pra falar, mas dançar, esquece. Exatamente. Não é nada agradável também. E eu comecei a pensar em o que eu poderia ensinar digitalmente. E aí muitas alunas minhas que vieram de vidas desestruturadas ou traumas, foram estudar filosofia e espiritualidade comigo, elas falaram, Lucas, eu gosto muito de tudo que você ensina, só que você revolucionou minha vida de relacionamento. Ensina relacionamento, foca em relacionamento. E eu relutei durante muitos anos. O gatilho pra eu aceitar foi a pandemia. Eu falei assim, cara, deixa eu reviver isso aqui que elas falavam e vamos ver se isso aqui funciona. Eu comecei a fazer conteúdo de Quer dizer, relacionamento. elas começaram a procurar pra filosofia. Pra se sentir bem. Exatamente. Bem-estar respeito. Se filosófico. encontrar com elas. Não, pra ser um ser humano. Eu tô um caco, eu tô muito Vou me ruim. reconstruir como ser vou me humano e reconstruir. acabava que isso refletia nas Exato, relações. exato. Perfeito. Aí o que aconteceu Quando foi elas se que encontravam com elas, né? Exatamente. Aí elas... ficavam bem, É. começavam a se posicionar melhor, colocavam Isso. limites, aprendiam a falar não porque falavam sim antes. Então tudo isso muda qualitativamente os relacionamentos. Uhum. Verdade. O que aconteceu foi que daí eu direcionei todo o conhecimento e falei assim, eu consigo juntar tudo isso aqui para ensinar algum método para relacionamento? Existe um método para relacionamento?
Porque eu tinha um relacionamento muito bom, muito estável, monogâmico, tava há 20 anos com a minha esposa. Então, desde os 18 até os 41, esse é o 24º ano que a gente tá junto. Que legal. Então, a gente tava há 20 anos junto já. Assim, pra mim era um status quo, era sine qua non. É tipo, relacionamento é estável, é de confiança, é de lealdade. E as pessoas falam, cara, isso que você tem, a gente não tem. Então você tem que ensinar. A gente quer, né? A gente quer isso aí, que é simples pra você. Eu quero que você ensina. Eu fiz um processo de autorreflexão e internalização, trouxe até aquele estado contemplativo pra encontrar essas respostas e pedir ajuda de Deus. E Deus falou assim, ó, tá aqui o padrão, ó. Tá dentro do que você já ensina. Você só precisa dar uma ênfase pra isso. Foco, no como corpo de isso conhecimento, como se que eu direciono. montaria para relacionamentos afetivos. E aí eu entrei na rede social, que eu nem usava. Então é pouco tempo. 2020. Foi depois da pandemia. Meu perfil foi... eu abri em 2020. Tá. O perfil. No começo de 2020, assim que a pandemia começou. Eu comecei a postar de maneira bem tímida, conteúdo de relacionamento. O perfil começou a crescer. Demorou um tempo ainda para engrenar, 1 ano, 1 ano e meio, até 50 mil seguidores. Aí como eu fui convidado para os primeiros podcasts, quando eu fui nos primeiros podcasts e as pessoas... a gente fez cortes dos podcasts. Quando a gente fez os primeiros cortes de podcast, a gente achou uma mina de ouro. Porque parece que os cortes, o jeito que eu falo, a entonação, a maneira como às vezes eu falo algumas coisas que são contundentes, tipo, incomoda demais muitas pessoas. Impacta. E o algoritmo adora isso. Não, e uma coisa, os cortes, né, que são ali no máximo 1 minuto, era até menos no início, né? Agora ele te suporta aí até 1,5, 2, 3, sei lá. Outro dia disseram que eu podia falar até 15 minutos. Falei, não, mas você não pode, que você não pode impulsionar acima de 1,5. Mas você pode fazer o corte do tamanho que você quiser. For, né? E aí, isso aconteceu exatamente comigo também. Eu era da era da televisão, tinha feito tudo em televisão. Eu já tinha dado viver pro vivido, sabe? Já foi, tá tudo bem. E aí comecei a fazer podcast. E tem interessante que os cortes reproduzem, parece que é a verdade numa intensidade e num tempo que o outro tem que ouvir. Tem que ouvir. É uma verdade que lhe bate. Não é isso? É tipo um soco de nocaute. É um soco de nocaute. E o corte bem feito, ele cala lá quem tá procurando alguma coisa. Quem não tá, vai passar. Só que então o algoritmo joga a nosso favor. Porque o algoritmo quer achar quem quer. Entendi. Então, quando você faz um corte bem estruturado de uma pílula de sabedoria real, o algoritmo vai lutar para achar quem quer aquilo. Então você tem um forte aliado, que é um algoritmo que quer impactar o máximo de pessoas possível para aumentar a retenção. Que estão buscando esse soco. Porque o soco é retenção pro algoritmo. A única coisa que o algoritmo quer, ele não quer o soco, não quer nada disso, ele só quer retenção para vender anúncio. Sim, mas é interessante que pra gente que faz conteúdo de conhecimento e que acaba revertendo em autoconhecimento, isso nos favoreceu muito. Demais. Né? Mudou o jogo Não estou total. dizendo que tem gente que faz o conteúdo de fofoca, ok, sem problema nenhum. Acho que tem espaço para todo mundo. Entretenimento vai ter sempre. E escolha. Exato. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Exato. Eu escolho o que eu vou ver. Exato. Né? E quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais você vem aqui dar conhecimento, as pessoas podem fazer melhores escolhas ou não. Concordo plenamente. Né? É Perfeito. isso. Não tem que falar, tira o outro. Não tira ninguém. Não. Deixa. A sociedade tem que ser livre. Tem que ser livre. Sim. E nós temos que ensinar o máximo que a gente puder as pessoas pensarem. Exato. E elas são responsáveis por suas escolhas. Perfeito. Sempre será assim. Concordo plenamente. Né? Não adianta brigar, não adianta bater, Não. tentar convencer. Não, é porque aí a gente até volta com ensinamentos teológicos. Se você me der R$100, você me dá esses R$100. Tá dado. Não interessa. Vai fazer. Eu vou fazer caridade com os seus R$100. Esses R$100 que você me deu gera virtude em mim, sim ou não? Em você, sim. Não. Você deu. A virtude, ela precisa de um autossacrifício. Se ela, de um lado tem a ação. Sim. Do lado tem a obra. Se do lado de cá não tem um sacrifício para a execução dessa obra, eu peguei o seu recurso, vamos dizer que eu não executei a ação. Eu paguei uma pessoa para fazer uma boa ação. Mas eu usei o seu dinheiro. O sacrifício foi seu. Exatamente. O sacrifício não foi meu. Exatamente. Eu só fui o burocrata no meio do caminho que pegou o fazer recurso para cá e jogou para lá. Às vezes até cobri um pedágio. Ó, dos 100 que a Ana me deu, eu vou pegar 20 e passa 80. Só pelo estresse de ter que gerenciar os R$100 dela. Tem um nome pra isso, chama Estado. Exato, o Estado faz isso, exatamente. Tem um nome os impostos. Quando você faz algo que é imposto,
não tem ganho de virtude, porque não tem Entendi. sacrifício individual. Entendi. É exatamente por causa dessa lacuna teológica, estrutural, de lógica, que não funciona a ideologia coletivista. Se a pessoa... Tem muita gente que pega, por exemplo, estou fazendo um estudo de um livro que eu quero lançar. E estava fazendo um estudo na Bíblia, onde tem gente que pega a passagem bíblica e fala assim, não, porque Jesus era comunista, Jesus era socialista. E isso é o que o cristianismo ensina, né? Só que falta uma interpretação teológica bastante profunda e tem muito sacerdote hoje. Que Nisso, usa, sim. Tá? E eu acho que, na minha visão, são pessoas que são adversariais ao que é o ensinamento de Cristo real. Uhum. Tá? Porque quando você faz um estudo matemático de quantos versículos tem de endosso de liberdade individual, chega na casa de milhar. Quando você fala de versículos que podem ser interpretados como endosso para ideias coletivistas, tá na casa das dezenas, se chegar numa centena. Uhum. E quando você pega para estudar esses versículos, você vai ver que todos os convites a uma ação social coletiva o indivíduo de livre e espontânea vontade deve querer fazer essa ação social. Entendi. Nunca imposto por um suprapoder que fala para você, Ana, você tem que ser generosa, vai lá e dá seu dinheiro. Isso é muito fácil. Não é aquela coisa que, no fim das contas, a tua contabilidade sempre será entre você e Deus. Sim. Não, e tem... Não tem como. É muita passagem. Isso, eu tô falando da Bíblia, no budismo também, Sim. Uhum. Todos no os Bhagavad livros Gita também. sagrados, digamos assim, para Exatamente. cada uma visão. É a mesma coisa. Uhum. No Oriente chama de karma, no Ocidente chama de pecado ou de condições, mas você vai ter que pagar as contas das ações e das atitudes que você tomar. Sempre. Não tem como você se expurgar num agente superior coletivo, porque no momento que você coloca essa responsabilidade no agente terceiro, você fica imaturo. Com certeza. Essa estrutura, então, social, de organização social, na minha visão, é uma tentativa nefasta de manter as pessoas imaturas. Uhum. Então, é muito importante a gente ver as coisas como elas são. Tem algumas ideias que elevam as pessoas e tem algumas ideias que derrubam as pessoas. São muito poucas ideias que são inertes. Essas ideias que derrubam as pessoas são as ideias que tiram a responsabilidade pessoal. E melhor ideia para tirar a responsabilidade social você não precisa se preocupar porque existe um ente abstrato que vai cuidar desse assunto. Isso é, na verdade, um forte desestímulo ao desenvolvimento de virtude. Entendi o que você está falando. Que é a base da filosofia. Valores, virtude e sabedoria. Exatamente. Por que eu vou ser generoso se tem um órgão estatal que tem que cuidar dos fulanos de tal pobre da periferia? Mas assim, eu acho que isso não impede de eu ser generosa Sim. e batalhar para que o órgão lá que usa meus impostos possa Ah. ajudar pessoas a ter um acesso melhor a Uhum. conhecimento para que elas possam se desenvolver melhor Sem dúvida. individualmente. Sem dúvida. Só que isso é uma conclusão de uma Agora- pessoa extremamente inteligente. Porque eu não tiro minha responsabilidade. Quando a pessoa fala assim, você vai dar, no sinal você dá dinheiro. Eu falei, tem algumas pessoas que me tocam. Eu falo, eu quero dar. Sim. Não, mas se fizer isso, o Estado... Você Não sei... não tá- Gente, continua, paga imposto pra caramba. Então o Estado faça, isso não me impede de fazer. Sim. É que isso é Na minha isso é parte. uma conclusão de uma pessoa que tem uma experiência vasta, que tem um conhecimento da alma humana até certo ponto, que tem um autoconhecimento muito grande e que tem uma inteligência muito acima da média. Essa conclusão que você chegou em um instante não é a conclusão da massa. Entendi. A conclusão da massa é drasticamente diferente. Isso não é um viés de paralaxe cognitiva, que é, basicamente, a gente às vezes não consegue ver qual viés que nós estamos inseridos. Porque você é uma pessoa extremamente acima da média. Você tem fama, você é conhecida, você tem uma carreira de sucesso, você tem um autoconhecimento da psique humana, um autoconhecimento da fisiologia humana. Isso é um retrato do brasileiro médio? Não. Não. Então, a conclusão que você chega em um instante, uma fração de instante, provavelmente, eu não estou dizendo absolutamente, Sim. mas provavelmente não é a conclusão que o brasileiro médio vai chegar. Mas você concorda que a gente se movimentar para que o Estado, através dos nossos impostos, possam desenvolver possibilidades para que pessoas possam ter acesso a conhecimento, para Sim. terem o poder, porque empoderamento só vem pelo conhecimento. Não conheço outra forma de empoderamento. E aí aquela pessoa poder ter o conhecimento, subir
e também retribuir, fazer a parte dela. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma escada natural. Como cristãos, a gente tem que ajudar o outro, principalmente se a gente está numa posição privilegiada com recursos. Exatamente. Só que a questão é o meio. Como a gente ajuda os outros e qual é o meio mais efetivo. O meio mais efetivo é mandar para a capital do país e de lá um burocrata que não sabe como é meu município, como é a realidade da pessoa que está do meu lado. O meu dinheiro vai sair de mim e vai para a pessoa do meu lado. Só que ela passa na capital do país e depois desce num protocolo que vai passar pela prefeitura, que vai passar pelo governo do estado, e depois aquilo passa um monte de pedágio e chega uma fração do dinheiro que foi imposto para aquela pessoa, por uma pessoa que não conhece aquela pessoa, por uma pessoa que está distante daquela pessoa e por um ente impessoal. Entendi, perfeitamente. Essa é o que acontece que hoje. Vai acontecer. Ou eu dou um incentivo para a Ana com um rebate de imposto e falo assim, ó, ou você paga pra mim o seu imposto, ou se você fizer uma ação social pro seu irmão do seu lado, você não precisa pagar. Isso seria inteligente. Seria muito melhor. Entendeu? Por quê? Porque eu acho lindo, por exemplo, pessoas que voltam às suas universidades e doam para alguma coisa, porque aquilo te agregou valor. Por que não trouxe alguma coisa? Você ser fator de soma e agregar? Por que acontece isso? Porque numa democracia plena, como os Estados Unidos foi, já não é mais. Porque a democracia tá ruindo lá também, mas eles têm instituições muito mais fortes e muito mais longas do que a nossa. A filantropia tem um abate de imposto de renda direto. Criou-se uma tradição. Então a pessoa, quando ela se torna muito rica ou bilionária, se a pessoa tem tradição, se ela tá conectada na família, a primeira coisa que ela vai pensar é na cidade de onde ela veio. As pessoas que estão lá, no tio que ficou lá na cidade, a pessoa que é pobre, não sei o quê, a pessoa volta para a cidade dela porque ela sabe que cada dólar que ela gasta ali é abatido do imposto de renda. Então ela tem o estímulo financeiro para fazer a filantropia, não passa na mão do Estado, 100% do que ela doa vai para a pessoa que ela definiu que vai receber. Entendi. E não tem nenhum burocrata no meio do caminho pagando pedágio. Mas eu ainda acredito... tudo bem, nos Estados Unidos a gente tem essa questão de... é uma tradição, né? Sim. É um hábito. Sim. Mas eu ainda acredito que pessoas podem fazer essa escolha por sacrifício próprio. Não, mas eu concordo. Eu acho que a gente tem que fazer. Mas claro. O que eu tô questionando aqui não é se a gente tem que ser generoso ou não. A gente tem que ser generoso. Tá? Não tem debate com relação a isso. A questão é como ser generoso. Eu vou ser generoso através de um burocrata impessoal desconhecido de uma organização? Ou eu quero incentivar a Ana a ser generosa com as pessoas que ela escolher? Ou eu quero, sei lá, bancar a faculdade de uma criança que eu vejo que é uma criança que tem o potencial, tem o gosto. Sim. E facilitar essa caminhada. Porque daí, o seu dinheiro de imposto, ele vai ser utilizado da maneira que você sabe que é mais eficiente baseada na sua caminhada de vida. Sim. Porque você vai chegar e você vai falar assim, ó, eu vou montar uma escola, eu vou ensinar filosofia de maneira gratuita para todas as crianças que estão ali, eu vou fazer um cursinho pré-vestibular, eu vou custear o almoço e vou custear a janta delas, e todas as crianças que tiverem presença de 90% podem participar dessa escola de maneira gratuita. Quem organiza? O CEO, o diretor, reitor que eu colocar lá. E se ele não me agradar, eu demito, tiro e coloco outro. Perfeito. Aí, essa instituição que está fazendo um bem social, sim, concorda comigo? Sim, sim. Ele está sobre a inteligência do indivíduo que prosperou. Quem faz a gestão daquele capital na sociedade é o indivíduo que prosperou. Quem é a melhor pessoa para alocação de recursos na sociedade? O rico. Você pode dizer que rico é qualquer coisa, menos burro. Sim, pelo resultado final. Você não tem como dizer que rico é burro. Não tem como. Porque no momento, isso é muito claro. O Estado tenta taxar o bilionário, a primeira coisa que acontece, todas as fortunas bilionárias saem do país. Vão embora. Porque ele sabe como tirar o dinheiro dele de taxação. Ou seja, por mais as pessoas, eles tentam emplacar uma narrativa de benevolência, de generosidade, tem que taxar os bilionários. Todo mundo tem que taxar os bilionários. O problema é como a gente faz isso. Porque não dá. É igual você tentar pegar um porco na lama. É quase impossível. Ah, mas tem um bilionário que tem um senso de nacionalismo, ele vai ficar lá, ele vai repartir. É exceção da exceção da exceção. Que bom que existem esses bilionários, mas é exato. exceção. Só que eu preferiria que ele desse a fortuna dele através de uma entidade que ele gere, porque eu sei do nível de competência que ele tem pela prova social que ele já é. Ele ser um bilionário é a prova de que ele é um bom gestor de recursos. Ele pode ser qualquer outra coisa. A pessoa fala, mas bilionário, é criminoso. Ele é bom gestor de recursos. Se ele é bom gestor de recurso, então coloca o recurso incentivado para ele fazer bem social. Entendi o que você falou.
Mas vamos voltar aos relacionamentos. Eu tô aqui Isso é no relacionamento. Também, também. Sim, sim. É que é muito macro. E aí você criou Criou um método. um método. Que método é esse, Lucas? Esse método, ele se embasa em princípios atemporais, Uhum. princípios bíblicos, princípios sagrados, para você sustentar um relacionamento. Aí você vai fazendo uma engenharia reversa para você falar, tá, se esses princípios é o que sustenta um relacionamento, quais são esses princípios? Verdade, respeito e diálogo. Verdade. Respeito e diálogo. São três. É VRD. É uma tríade. Uma tríade. É uma tríade. Verdade é a autenticidade consigo mesmo e a verdade do outro. Uhum. Seja o outro quem for. Uhum. Seja cônjuge, seja amigo, seja Tá. pai, seja filho. Respeito é a capacidade de aceitar a sua verdade e aceitar a verdade do outro. Sim. Ó, empilhado. Uhum. Eles se empilham, eles são entrelaçados. Diálogo é a capacidade de respeitar a verdade do outro e a sua verdade e aceitar essa verdade. Só aqui você consegue trocar a verdade mutuamente. Porque diálogo do grego vem de dilogos, que significa dois que se atravessam. Uhum. Dilogos, então, dois que se atravessam, só é possível com autenticidade e com respeito. Sim. Dentro, então, desse contexto, você vai ter relacionar. O relacionar, então, é a somatória de verdade, respeito e diálogo. Aí agora a gente tem um outro princípio que tem uma relatividade implícita nele. Por quê? Porque é um princípio que tem uma grande importância no começo e ele vai ter uma importância reduzida num relacionamento mais longo, que é a reciprocidade afetiva. Tá? Uhum. A reciprocidade afetiva é como se fosse uma sensibilidade da troca afetiva dentro daquele relacionar. Que tem verdade, respeito e diálogo. Sim. Tá? Num começo de relacionamento, a balança da reciprocidade afetiva é extremamente sensível. Por exemplo, a pessoa foi lá, seguiu o outro no Instagram e deu like numa foto. E eu falo pras minhas alunas, Lucas, o que eu faço? O cara entrou aqui no meu perfil, pediu pra eu seguir e falou pra dar um like. Você pode fazer até no máximo que ele fez. Por quê? Mais do que É isso. recíproco. Porque é recíproco. Não é? Então você pode curtir, pode seguir ele de volta. Uhum. Isso Fazer um só. comentário. Se ele fizer. Não, Já se ele tiver- começou a Não, desequilibrar. ó, É. Já começou a Se desequilibrar. ele faz. Que eu falei. Se ele- É. Porque a energia, Isso. se você não quer incorrer num processo de inversão de polaridade de ânima e ânimos, Vai fazendo Jung, aquilo que o. você precisa deixar vai. a energia masculina como penetrante. Ela tem que tomar iniciativa. Sim. Então, se ele não comentou, não comenta. Então não comenta. No começo é muito sensível. É esse nível de Você sensibilidade. faz em cima do que o outro faz. Faz em cima do que o outro faz. A Porque percepção... o outro girou a energia primeiro. O masculino tem que gerar energia. Ele entra no território. Entendi. Ele O entrou. feminino recíproca. Aham, entendi. Ele devolve, tá? Ele faz o processo de reflexo. Porque senão você vai ter inversão de polaridade, o homem vai ficar feminino, a mulher vai ficar masculina, e ela vai começar a correr atrás dele. Ele vai começar... Na verdade, quem comanda o processo é o feminino. Uhum. Porque é o feminino que atrai. Quando a mulher fica masculina, ela perde o controle total do relacionamento. Então, quando a mulher chega pra mim e fala assim, eu só dou errado com o homem, não dá certo, mas é porque tá masculina. O diagnóstico é sempre o mesmo, você tá dominada pelo ânimos. Uhum. Porque o ânimos, essa pulsão masculina incontrolável de ela falar assim, eu preciso, já que ninguém me dá segurança, eu vou tomar a segurança do mundo. O ânimos é um exército de espartano construído pra gerar segurança pra mulher. Se a mulher não é forte o suficiente pra usar a feminilidade dela para atrair segurança, o ânimos fala assim, você é incompetente, deixa que eu cuido. Ele toma conta da consciência, ela fica inconsciente, reativa, imatura, achando que está consciente. Porque se você falar para uma pessoa que está inconsciente, reativa, o comportamento que ela está tendo, ela simplesmente reflete e rebate você. Você precisa ser desafiador para gerar um paradoxo, que é o que sempre acontece. Onde você sugere que talvez o que esteja acontecendo é por causa disso, disso e daquilo. E aí o que acontece é como se você colocasse uma ferragem na engrenagem. A máquina para, trava. Porque você tirou um retrato da realidade. O que está acontecendo com você é isso. Como é que você sabe isso? Então provavelmente é porque você está com a polaridade invertida. É quase o yin e o yang. É o yin e yang. Há essa necessidade dessa Desse equilíbrio. dança Sim, de pulsão e recepção? sem dúvida. Porque Sempre. o princípio de dualidade, de Entendi. complementaridade,
né? Com a correspondência, sempre, em todos os lugares, você vai ter a Sim, dualidade. sim. Né? O Jung chamou isso de enantiodromia. Enantiodromia é a capacidade que uma energia psíquica tem de se transformar no seu oposto. Entendi. Então, o masculino vira feminino e o feminino vira masculino com muita facilidade. Uhum. Tá? Então, no momento que a mulher, autoconsciente de si mesma, ou o homem, tá? Sente ou conclui de maneira subjetiva que está fraco, a ânima vem ao resgate ou o ânimos vem ao resgate. Automaticamente tem uma inversão de polaridade, uma queda no estado de inconsciência, o Jung chama isso de rebaixamento mental, onde você cai para um nível bestial de comportamento e você simplesmente segue a manada. Sim. Aí você tem a mentalidade de turba do Freud. O Freud acertou em um monte de pontos. Com certeza. Na veia, assim, ó. A gente tenta criticar o Freud, tem muita gente que tenta criticar o Freud e fala assim, cara, não dá pra criticar porque ele tá certo. Em Entendeu? muitas coisas. Em muitas coisas. Tem muita coisa que ele errou, só que tem muita coisa que ele acertou. Também. O conjunto da obra é mais assim. Disparado. Principalmente porque o Jung corrigiu depois. Então, se você faz a leitura de Jung com Freud, você vai pegar o suprassumo do que tem na psicanálise. Né? Eu não gosto muito de outras escolas, respeito, tem muitas outras escolas adleriana, né? Como a pulsão de desejo, que são bastante interessantes também, para complementar o ponto de vista do Freud, mas eu acho que o Jung é a epítome. Na hora que você entendeu o Jung, você entendeu a psique humana. Então, na hora que ela inverte a polaridade, isso resulta em muitos comportamentos, que vai ter esse diagnóstico muito claro de essa masculinidade exagerada, tá com fraqueza na sua feminilidade, você precisa fazer uma rotina para você reativar a sua feminilidade. Uhum. Aí você volta na filosofia clássica. Como que eu ativo a feminilidade? Você vai fazer uma rotina sagrada, você vai fazer uma rotina de autocuidado. Você vai aprender a se desarmar, porque você está armada para batalha. Uhum. Você parece um espartano, você é um Conan, e você tá querendo degolar a cabeça de todo mundo na sua vida, não é? É. Mais ou menos o que aconteceu com você com um amigo. O Você meu caso, assumiu- eu Inverteu. magoei. Exato. Eu Aí magoei. você inverteu Invertei, fiquei preso na ânima. na Isso, ânima. exatamente. Você foi para uma guerra. Fui pra uma guerra, Né? onde eu adotei a ânima. O propósito da Exatamente. ânima de, tipo assim, você nunca mais vai ser rejeitado. Nunca mais eu serei rejeitado na A vida. ânima me Quase escravizou. Scarlett O'Hara. Nunca mais passarei fome. A O teu ânima foi- me escravizou por 20 Exatamente. anos. Exatamente. Entendeu? Então eu sei a dor que é isso. E o final é sempre um sacrifício. Ou você morre em agonia, ou você se rende a Deus. Ou você tem que se libertar aí. Você tem que se libertar. De alguma maneira você tem que abrir mão dessa história que você tá contando pra você. Uhum. Quando você entende esse processo de inversão de polaridade, as coisas vão ficando muito óbvias. Né? Como que você faz para não inverter a polaridade? Quais são as rotinas e atitudes e virtudes que você tem que ter para não inverter a polaridade? Você começa a ver que esses padrões que vão se rascunhando, depois vão se solidificando, eles ficam muito saudáveis. Uhum. Tá? Isso se aproxima de maneira muito translúcida com a masculinidade clássica e a feminilidade clássica. Que as pessoas acham que é uma convenção social. Não é uma convenção social. É algo, um tipo de atitude de comportamento social que ao longo das eras, com muitos testes, muita gente não seguia esses comportamentos de masculinidade clássica e feminilidade clássica. Era uma das opções dentre todas as milhares de que todos os seres humanos ao longo das eras escolheram. Essa foi a vencedora. Dentre todas as hipóteses, a feminilidade clássica e masculinidade clássica que nós chamamos hoje é a que venceu o teste do tempo. Uhum. Todos os outros tipos de masculinidade e de feminilidade morreram, não deixaram herdeiros. Uhum. Então, quando a gente compreende isso, e isso é um princípio que eu acho bastante poderoso, que é a ancestralidade. Não tem como a gente compreender o momento presente sem a gente compreender a somatória de decisões sociais e individuais que chegou no momento presente. Isso é ancestralidade. Então, existe sim um padrão prévio de masculinidade, que é um padrão arquetípico de sucesso, e existe sim um padrão prévio de feminilidade de sucesso, que é um arquétipo feminino de sucesso. O Jung deu nomes para isso. Uhum. Ele falou que existe um arquétipo da Eva, existe um arquétipo de Helena, existe um arquétipo de Maria e existe um arquétipo de Sofia. São estágios anímicos cada vez mais profundos, onde o homem domina a sua ânima. O primeiro estágio é Eva, é o homem impulsivo, reativo, sexualizado, que só pensa em sexo, obsessivo por sexo. Helena é aquele homem que já não é só mais sexo, mas é a diversão, são jogos, são os momentos de prazer, de descontração, pra sair um pouco daquele negócio da guerra da vida masculina. Maria é aquele homem que já despertou pro impulso de eu vou deixar herdeiros,
eu vou ter filhos? De transcender. Quem é a mulher sagrada que vai estar do meu lado? Porque essas outras aqui foram passatempos. Essas mulheres, elas não têm o valor equivalente a mim. Quem é a mulher que vai estar do meu lado como minha parceira? Maria. Sofia é o nível mais alto, que é o que eu chamo do homem do patriarca. É o homem que consegue aprender com as mulheres da sua vida. Entendi. Ele consegue olhar para as mulheres na vida dele, ele consegue ver uma sabedoria que ele é de difícil acesso. Não é que é impossível, mas é que é de difícil acesso. Então isso é uma coisa que eu... Interessante, né? Porque a energia feminina que predomina. No homem? É. Sim. Interessantíssimo. Para você ser um homem forte, você tem que vencer a feminilidade. Você tem que incorporar a feminilidade. Exatamente. Chegar à Sofia. Chegar a Sofia. O topo mais alto. Então, exato. na realidade, a energia ânima, ela é feminina. Ela é totalmente feminina. Ela eu chamo de fêmea cósmica. Fêmea cósmica. Porque é do tamanho do cosmos, é infinita. Então você consegue integralizar a ânima até onde você alcança, a profundidade que você alcança. Você nunca vai conseguir dominar totalmente a ânima. Mas o patriarca, esse homem que chega num nível de sofisticação da sua masculinidade, que ele consegue ir às profundezas da ânima. Ele consegue extrair pérola da sombra. Isso é chegar em Sofia. É quando você consegue, no meio do, vamos dizer, um caos afetivo que tá acontecendo no seu dia a dia. Tipo, você tá, às vezes, seu filho tá gritando, tá com dificuldade de pagar as contas, não sei o que lá, e a sua mulher no meio da janta solta uma pérola e você fala assim, cara, eu acho que isso é a resposta pros meus problemas. Isso é uma fotografia, um filme do que um patriarca é. Entendi. Ele consegue extrair algo de um lugar muito inusitado. Porque ele consegue olhar as mulheres na vida dele com admiração verdadeira e ver elas como seres diferentes dele. Porque ele sabe quão difícil é ser mulher. Entendi. É muito louco isso. Então, na realidade, os homens mais energeticamente assentados, né, mais maduros. Mais maduros, que não tem a ver com idade, tem a ver com ânima. Né? O domínio da ânima. Com esse domínio da ânima, jamais cometem feminicídio. Nunca. Não existe isso. Não existiria isso. Não existe porque o homem, quando ele mergulha na sua ânima, ele começa a entender com muita profundidade a energia feminina e ele cria uma reverência por ela. Entendi. Um respeito. Um grande respeito. E ele vê que aquilo tá totalmente conectado no seu poder de masculinidade. Ele fala assim, nossa, pra eu dominar mais feminilidade, eu tenho que ser mais homem. Eu tenho que ser mais homem. Então ele tem que virar mais homem pra dominar... Subir nessa escala. Pra conseguir mais fundo na ânima. Essa é a enantiodromia do Jung, onde eu preciso fortalecer minhas virtudes masculinas pra eu conseguir entrar lá nas sombras da ânima. Senão ela me devora. A fêmea fatal do Jung, ele falou muito claramente isso. Ele falou assim, se você for pra uma profundidade que você não tá pronto, degeneração psicopatológica. Começa com uma neurose e piora daí pra infinito. Então o processo é desenvolver a virtude e mergulhar na sombra. Desenvolver a virtude e mergulhar na sombra. Esse homem, para chegar nessa profundidade de alcançar, por exemplo, a Sofia, a detentora da sabedoria é Sofia. O homem só se torna sábio quando ele alcança a Sofia. Perfeito. Só que antes, ele precisa passar por Eva, que é uma guardiã, que é a sexualidade. Essa é a primeira. É a que traz tudo. É a primeira. É a que abre. É que abre o caminho. O primeiro desafio do homem é dominar a sexualidade. A maioria das mulheres não sabe qual é o nível de desafio disso. É uma obsessão. Os homens nascem com uma obsessão. É tipo um fantasma que todo menino de 13 anos, ele sabe disso. É uma obsessão. E ele tem que exorcizar essa obsessão e muitos não sabem, porque não tem modelos masculinos fortes em casa. Ou são incentivados a manter a se isso. entorpecer com Eva. É o que eu vejo que eles estão presos. Vou levar ele no prostíbulo lá, não sei o que lá. Se fazia. Reforça isso. Reforça. Então ele fica ali achando que ali é o lugar. Você entrou na das puberdade, crianças, é a profundidade que vai. Você entrou na puberdade, você vai ganhando os presentinhos ali, né? Então, e aí a gente tá falando da primeira porta, a ânima de Eva. E depois que você passa, você tem Helena. Então a gente tá tendo uma fase onde essa sociedade mais liberal, né, com certos grandes limites de comportamento e tudo mais, onde existe um movimento compensatório acontecendo por trás também, que é o quê? Os homens, eles estão na massa, tô falando, descobrindo Helena. Agora, a massa tá descobrindo Helena agora. Então, parece que tá tendo uma degeneração geral, mas na verdade a massa está amadurecendo. Entendi. Saiu de Eva, na direção de Helena. Porque ficou tão fácil pro homem conseguir satisfação sexual hoje,
pornografia, aplicativo de relacionamento, tudo. A contexto da sociedade é, vocês não têm mais desafio para ter sexo, igual tinha 100 anos atrás. Sim. Isso significa que Eva não é um problema mais. Tirou o poder de Eva. Não, e estão fazendo menos sexo. Menos, Porque muito tá menos. cada vez mais. Exatamente. Só Muito eu vou te dar menos. sexo infinito, então não quero. Não quer? Exatamente, já não tem mais nada pra aprender Aí aqui. a gente vê o homem se perdendo nos desafios de Helena, Uhum. que é essa feminilização excessiva, dramatização, romantização das Em situações, Uhum. que esse se perder em devaneios de sonhos impossíveis. Esses meninos de 40 anos Menino. que nunca evoluem na vida, não saem de casa. Uhum. Isso é Helena. a armadilha de Helena, Uhum. sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem a massa aqui. Hoje a massa do mundo Tá Mas em já Helena. saiu de Tá aqui. Eva. já saiu de Já Eva, Já demos um Saímos passo. dos primórdios. Estão É, evoluindo, exatamente. chegando ali em Maria. É. alguns estão Alguns. chegando. Começam. São aqueles que entendem o que é Começou a o entender. sacrifício matrimonial. O que é o sacrifício de construção de uma família. Seja essa família uma família biológica, seja uma família herdada ou seja uma família adotada. Uhum. Porque Não interessa, é a família. A família é a família, aquilo que você adota no seu coração para cuidar incondicionalmente. Sim. Então, tem gente que fala assim, Lucas, mas você fala tanto do poder da família, não sei o que, mas eu não posso ter filho. Quem você pode Independe. adotar? Que organização você pode adotar? Que seres humanos vulneráveis você pode adotar? Adote alguém que precisa de você e dos seus E talentos. que conte É. com você. Que conte com você Uhum. e que precisa de você. Você cria vínculos responsáveis, né? Perfeito? Então a gente tem... A Maria seria esse desafio. A nossa sociedade está É. longe disso ainda. Tá bem longe. Tá bem longe. Mas a gente tem um processo, quando a gente entende a psicologia do inconsciente, que existe do inconsciente coletivo, que existe um processo de amadurecimento da massa acontecendo. É que a gente desvia muito. O pêndulo vai muito para um lado radical, depois vai muito para outro lado radical, mas a mediana, ela tá dando um próximo passo de coisas que não aconteciam antes no passado, né? E isso acontece exatamente igual com as mulheres. Sim. Só que o Jung trouxe uma coisa que é muito interessante também. Ele falou assim, existe uma particularidade do inconsciente coletivo masculino e do feminino. O inconsciente masculino coletivo, ele tende à singularidade. Ou seja, é possível você criar um complexo ideal-afetivo e dar um nome de Eva, porque claramente esse é um complexo ideal-afetivo sexual onde busca autossatisfação. Helena igual, Maria igual, Sofia igual. Nas mulheres, é um quebra-cabeça de modelos masculinos infinito. Como assim? O inconsciente coletivo das mulheres, ela é movido por princípios. Não por uma figura simbólica, heróica, como é Eva, Entendi. Helena, Maria e Sofia. Ou seja, o primeiro nível de inconsciência das mulheres é segurança material. Não dá nem para dar um nome, porque é uma colagem de um recorte e cola de todos os modelos de segurança material que essa mulher encontrou e que ela herdou das suas ancestrais. Uhum. A gente consegue ver isso com bastante clareza, por exemplo, em meninas adolescentes. Talvez uma geração anterior, né? As pessoas mais novas vão saber a revista Capricho. Capricho. Uhum. Sabem? Aquela revista de menina Sim. adolescente e Sim. tudo mais. Elas pegavam o olho do Brad Pitt, a boca do Tom Cruise. Tentando Isso, ia montar. montando o formato Montava do o príncipe rapazinho perfeito. dela. É, É verdade. ficava horrível, por sinal. Ficava Parecia um ser esquisito, Horrível. alienígena. Exatamente. Uhum. Mas isso é um comportamento comum, reativo desse inconsciente coletivo Entendi. feminino. Entendi. O que ela tá tentando fazer? Tentando passar uma projeção de imagem do príncipe, que teoricamente é uma imagem, uma imago masculina, que gera grande segurança, porque o príncipe é esse cara, imbatível, e ela vai pegar as características mais principescas de cada um dos modelos masculinos que ela gosta. Então, no primeiro nível, segurança material. Esse recorte e cola bizarro, inconsciente. O segundo nível, segurança afetiva. Todos os modelos de segurança afetiva masculina que essa mulher vivenciou e os que ela herdou. Uhum. Infinito. Terceiro nível, segurança intelectual. Todos os modelos professorais, ideo-afetivos de segurança intelectual que essa mulher vivenciou ou não, ou herdou das suas ancestrais. E segurança espiritual, mesma coisa. Todos os modelos ideo-afetivos de segurança espiritual que essa mulher vivenciou ou não, e de todas as suas ancestrais. Ou seja, a complexidade do ânimos Muito é maluco. infinita. Então você tem que se nortear por princípios. Sendo que a energia do ânimos é uma energia de guerra.
Por isso que nenhum homem consegue vencer uma batalha, uma discussão com uma mulher. Porque a energia de debate, de conflito é infinita, do homem não é. A do homem ele tem um reservatório, ele tem que ser eficiente. Ele já pensa, tem que dar um golpe aqui, 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 aqui e sair. O próprio maneira como o homem se porta no mundo é pra ser eficiente no combate. Ele não pode fazer esse combate durar eterno. A mulher, quando ela entra em combate eterno. Ou seja, se eu falo para meus alunos homens, não entra em guerra com a sua mulher. Que não vai ter fim. Não vai ter fim para ela e você vai perder. Mesmo que seja por exaustão. Você pode ter razão, você vai perder. Mas então qual é a lógica? A lógica é afetiva. Esquece achar a lógica racional. Porque os homens... Seria, prefiro não ter razão e amar. É porque as escolher pessoas... o amor. Existe uma tendência... A lógica, por exemplo, qual que é a lógica de uma flor? A lógica de uma flor é ser flor. Sim. Ela tem a existência dela e ser flor tem uma lógica. Muito complexa até. De buscar a luminosidade do sol, de buscar os nutrientes no solo, de buscar água. Tem uma lógica ali. Não tem uma lógica racional linguística. Os homens, eles têm um apego com uma lógica racional linguística. Então ele chega e fala assim, minha mulher tá falando coisa que não faz sentido. Não faz sentido porque você não consegue explicar. Mas faz sentido numa lógica, num ethos afetivo. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque quando você tá... ela tá te tratando dessa maneira, é porque você tá gerando insegurança pra ela. Todos os comportamentos que geram reatividade nas mulheres é porque o homem apertou um gatilho de insegurança. Mesmo que ele não consiga compreender ou identificar. Mesmo. Eu tô achando maravilhoso, porque eu tô achando que as mulheres aqui mandam no mundo. Sim. Por e a isso que eu gente não admiro tá tanto a mulher. sabendo organizar isso. Essa parceria é muito poderosa. É muito poderosa. E tem potenciais masculinos que não são despertados sem uma mulher. Só que a questão é o seguinte, a mulher ela tem a capacidade de apertar o botão, só que a execução é masculina. É como se você tem o poder de passar sua varinha mágica e dar o poder para um homem, mas você tá dando esse poder para um homem. Tem que saber para quem tá dando poder Luca, também. por que você Exato. deu o nome do método de Pandora? Lá atrás, quando a gente criou a empresa, a gente estava buscando uma simbologia mais próxima do que a gente percebia que acontecia com as pessoas. E a Pandora, a mitologia da Pandora, que era a caixa... as pessoas conhecem como a caixa da destruição. Né? A caixa de Pandora é a caixa que saiu todos os males do mundo. Só que tem a esperança, que tá no final. Também. A esperança tá lá no final e é uma das virtudes teologais mais elevadas, contemplativa, na verdade, segundo São Tomás de Aquino, porque para que você encontre a esperança, você vai precisar destruir tudo que tá no caminho. Então a caixa de Pandora, na nossa interpretação, é uma destruição do processo egóico para você encontrar esse indivíduo e no final encontrar essa esperança para alcançar os estados superiores. Perfeito. Essa é a mitologia no nosso entendimento. Perfeito. Muito bacana. Perfeito. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Esse momento agora, Lucas, nós temos uma comunidade Ser Humano Sustentável. Muito bom. São pessoas que gostam do conhecimento. E em torno de 1.000 e pouquinhos pessoas. Tá com 1.100 né? e pouco. E o que a gente faz? A gente apresenta o seu perfil para eles 15 dias antes da sua vinda aqui. Eles não passam a seguir você. A gente pede a eles, Perfeito. é um combinado da gente que eles Tudo só sigam. Tudo Tá. Que eles vão ficar ali stalkeando. Quando vier ao ar, aí eles passam a seguir. E aí eles geram perguntas dentro do conteúdo que eles viram dentro da sua rede. Dentro da Então, sua rede. tudo que tem aqui são coisas que você em algum momento falou ou tá ali dentro da sua entendi. rede. Ou que eles Ou que interpretaram. eles interpretaram, né? Perfeito. Pode ser que... eu não falei uma dessa projeção também, né? É uma projeção. Exato, isso exatamente. Então, Vamos lá? vamos lá para você Primeira. responder. Qual a importância da confiança em um relacionamento e como ela pode ser reconstruída após uma quebra? Tô sentindo uma coisa de traição aí. Mas vamos lá. Sem dúvida. A confiança, ela é extremamente importante. Ela é fruto da verdade, do respeito, do diálogo e da reciprocidade afetiva, tá? Ao longo do tempo. Só que quando ela é destruída, ela é como... Eu gosto da metáfora do cálice. Se você quebrar um cálice de vinho, é extremamente difícil você colocar ele de volta. Dá pra fazer? Dá. Você Só que é um cola, trabalho mas de formiguinha, não fica igual. Nunca. Então essa metáfora de você quebrar o cálice é muito parecida com a verdade da confiança. Só que assim, existe uma maneira de você regenerar aquele cálice
de maneira essencial e voltar, existe quando o cônjuge que perdeu a confiança entrega para Deus e pede que essa verdade seja revelada e faz um processo devocional para a verdade, e o cônjuge que quebrou a confiança precisa se submeter a um processo de rendição. Esse processo de rendição, se for verdadeiro, ele vai passar por um processo de agonia, quebra e rendição do ego, e aí a pessoa que passou por esse processo não é mais a mesma que cometeu a quebra da confiança. Nesse caso, e somente nesse caso, é quando a confiança pode ser restabelecida, porque a pessoa após o processo não é a mesma que cometeu o ato. Entendi. Só que o cônjuge não tem controle nenhum sobre isso. Então a única coisa que a pessoa pode fazer, se ela perdeu a confiança no outro, é orar, entregar pra Deus e confiar em Deus. E se o outro E mudar, observar se houve a observar. mudança de fato. de fato. E não bacana. imaginada ou projetada. E essa mudança de fato, ela acontece quando a mudança de atitudes, ela é incondicional. A pessoa não muda as atitudes com o cônjuge. Ela muda as atitudes com o padeiro. Todos, com Ela muda as todos. atitudes no trânsito. Perfeito. Ela muda as atitudes no trabalho. Não é só com É o uma cônjuge. reconstrução com tudo. Por Uma todo. outra pessoa. Uma outra É. pessoa. Na verdade, versão ela melhor. é uma versão melhor. melhor. Eu ia falar exatamente isso. Você leu minha mente. E é bacana. Ela é mais do que ela não era ainda, mas é ela. É mais ela. Entendi. Quando eu passei por essa experiência, eu me transformei em mais Lucas. Entendi. É difícil de explicar, mas eu me tornei... Não é nem Lucas, porque Lucas é um símbolo linguístico atribuído ao ser. Eu me tornei mais eu do que eu era antes. Eu era menos eu. Perfeito. Uhum. Perfeito. Isso porque eu vejo muitas mulheres traídas achar que elas são responsáveis pela mudança do outro. Não serão. não adianta. Impossível. Isso Ele é o poder precisa do querer outro. mudar. Precisa. Exatamente. É uma pergunta que eu faço para as pessoas Ou quando então elas fala querem assim, mudar. mas ele disse que mudou. Você acredita em palavras ou em atitudes? Comportamento. Nós Exato. somos o nosso Ações. comportamento, não Exato. a nossa fala. Se Eu fosse falo assim, isso. Isso é um meme que eu tenho. E não é uma mudança acredite. comigo, é com todo. É com todo. É com a vida. É com os com a filhos, vida. é com a vida, é com a no vida. trabalho, é na forma de É viver. rever a vida. Você consegue mudar as suas atitudes, a pessoa fala, não, é difícil. É difícil. Então como é que você vai mudar o outro? Se é difícil mudar você, como é que você vai mudar o outro? Exatamente. Perfeito. Próximo, Bru. Lucas, estou vivendo uma crise no meu relacionamento e percebo a falta de desejo em ambos. Apesar de nos amarmos muito, estou considerando a separação. A terapia de casal pode nos ajudar? Sem dúvida, com um terapeuta que, na minha visão, é temente a Deus, tem um alto domínio do inconsciente individual e coletivo, então tem que ter domínio de psicanálise, principalmente de psicologia analítica. E filosofia. Em filosofia. De preferência. De preferência, porque uma coisa é você tratar patologias, outra coisa é você colocar a outra coisa no lugar. O novo padrão. Então, de preferência, uma Verdade. pessoa que tenha versatilidade com filosofia também, e essa pessoa tem que ser temente a Deus. Porque o processo, quando as pessoas começam a perceber falta de desejo, isso significa que as pessoas estão com falta de conexão. Falta de conexão vem por causa de falta de intimidade, às vezes falta de intimidade vem por causa de falta de confiança. Então o processo de restauração é passar mais tempo junto, aprender a olhar no olho de novo, querer agradar o seu cônjuge com pequenas coisas. Ou servir, né? Servir. Eu acho tão bonito isso, assim. Eu não acho em nenhum momento que servir é algo submisso. Por exemplo, eu tenho um prazer enorme em servir as pessoas. Assim, eu faço isso com meus funcionários de casa. Eu quase todos os dias eu preparo café para eles. Perfeito. E me é muito prazeroso. Te alegra o coração, não alegra? Muito. Sim. Tanto que a minha funcionária no início falou, a senhora está invertendo as coisas. Eu sou a pessoa que tem que preparar seu café. Eu falei, não, você sente aí que eu estou preparando Eu o café para quero, você. me dá prazer preparar e o é café muito pra você. engraçado que ela fica hoje, ela fala, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E é bom para mim também, entendeu? É muito bom Quem serve é mais beneficiado do que também quem é acho. servido. também. Não Porque... tem nada a ver com submissão, é o prazer. Quando você descobre o prazer Sim, de servir o outro sim. afetivamente, Porque a seja gente o outro quem for. A gente consegue sentir um lampejo da alegria de Deus quando ele cria. E quando a gente serve o outro, a gente consegue ver a gente como agente intermédio de geração de uma alegria, por uma satisfação de um pequeno desejo. Isso alegra nosso coração. Muito. Quem não descobriu esse prazer? É. Próximo, Bru. Sou eu. Lucas, poderia falar um pouco sobre a psicologia positiva e como ela pode nos ajudar no processo de autoconhecimento? A psicologia positiva é uma
uma disciplina nova, né? Foi ancorada até pela escola de Harvard. Isso mesmo. Principalmente, ela é bem revolucionária porque ela vai contra uma corrente da academia de tratar patologia só, e só falar de estados de baixa performance, subperformance. A psicologia positiva vem como uma psicologia da performance, talvez, né? Da performance afetiva, da performance intelectual. Então eu acho muito bom para quem transcendeu seus traumas, para quem transcendeu seus desafetos. Psicologia positiva é a próxima etapa natural de se fazer. Na minha visão, isso já existe há muito tempo, desde que o ser humano é ser humano, como processo de mentoria. Tá? Porque na Grécia Antiga, quando você entrava na academia de Platão, na verdade você estava pedindo para o Platão te aceitar como discípulo e mentor. Então, esse processo da psicologia positiva já é conhecido dos grandes mestres da filosofia desde sempre. Porque você vai modelar aquela pessoa que te inspira, aqueles pensamentos que são muito claros e muito luminosos, e você vai trazer isso para uma prática com a supervisão daquele mentor. Isso acontecia até no passado, principalmente com os homens, para fazer uma transferência de reputação. Porque os homens, eles nunca tiveram e nunca têm valor por ser homem. O homem não tem valor por ser homem. O homem precisa se tornar homem. O homem, quando nasce, ele não tem valor. É exatamente por isso que o homem é recrutado para ir pra guerra, para morrer, para ser bucha de canhão. Porque ele não tem valor até que ele se prove. Se ele morrer lutando, ele morre com honra. Só que se ele volta, ele não deu um tiro, ele não tem tanto respeito assim. Porque ele não foi para combate. Isso é muito claro, sempre foi e continua sendo ainda. O homem precisa se tornar homem para ter valor para a sociedade, diferente da mulher. A mulher já nasce com valor intrínseco por ser mulher. Dito isso, muitos das academias de estudo, de filosofia, quando você se alistava e você era aceito por um grande professor, isso era uma grande honraria, porque você poderia falar, sou discípulo de Platão, fulano discípulo de Platão. Eu começava, eu não era ninguém. Hoje Platão me aceitou, hoje eu sou discípulo de Platão. É uma honraria. Eu começo a pensar. Eu começo a existir como cidadão e ser humano na polis. E tudo através do conhecimento. Não existe outro empoderamento. E aí a reputação do Platão precede ele. Bom, os homens que são formados por Platão são homens diferenciados, vamos respeitar esse cara porque ele vai ser poderoso um dia. Exatamente. Então começavam a tratar um menino de 16 anos lá com reverência porque ele era aluno de Platão. Que era mentoria. Mentoria. A gente não inventa nada. É só ir buscar o conhecimento na fonte. É só buscar que já estava tudo lá. Exato. Né? O que Jesus fez com os 12 discípulos? Mentoria. Exatamente. Sentava em roda, em círculo. A PNL explica lá as formações de poder. Circular é uma das mais poderosas, porque você mantém a atenção no centro focal, em U ou em círculo. E ele lecionava. Exatamente. Para transmutar a mente daqueles discípulos. E a maioria deles precisou ver... Um grande filósofo, sempre, um grande ser. Precisou ver eles morrer, ressuscitar, e teve gente que não acreditou ainda. Exatamente. Próximo, Bru. Como você aborda questões de intimidade e sexualidade nos relacionamentos? E quais estratégias você recomenda para manter a chama viva em relacionamentos de longo prazo? Eu acho que a sexualidade, ela é um efeito, ela não é causa. Tá? E a causa, a efeito da sexualidade vem de afetividade, né? Carinho, cuidado, prestar serviço, estar ali disponível, tempo de qualidade. Então, sexualidade é um desenvolvimento natural da intimidade. Então, quando a gente fala, um casal tá com problema de sexualidade, a gente tem que voltar um pouco antes, por isso que eu não falo nada de sexualidade. Sexualidade é um efeito, eu vou ficar tratando efeito, eu não quero tratar sintoma. Entendi. Eu quero tratar causa. É um erro de intimidade. É um erro de intimidade. A pessoa que não tá tendo sexualidade fala, não, o efeito não está acontecendo. Por quê? Você não tá fazendo receita de bolo de chocolate. Você tá fazendo outra coisa. Você tá querendo bolo de chocolate no final, só que você tá fazendo torta de frango. Então, se você fizer receita de torta de frango, não reclama que não tem bolo de chocolate lá no final. Porque não vai, né? A torta de frango não vai produzir bolo de chocolate. Não vai produzir. Não tem essa alquimia. Não tem essa alquimia. Se você montar os ingredientes de torta de frango e fizer a receita de torta de frango, vai dar torta de frango no final. Ainda você construiu alguma coisa. Pior são as pessoas que querem fazer receita de bolo de chocolate e troca farinha por areia. Não vai. Troca ovo por pedra. E ia falar assim, mas eu tô fazendo tudo certo, Lucas. Não, se não tá dando o efeito desejado, você não está fazendo tudo certo. A receita tá errada. A pessoa chega com a crença de, Lucas, estou fazendo tudo certo e tá dando tudo errado. Você fala assim, você já não percebe a incoerência da sua própria frase? Exatamente. Não, exatamente.
Porque ela tá numa bolha de auto-reforço, de retrofeedback de você tá certa, você tá certa, você tá certa. E essas narrativas de empoderamento masculinista, feminista, acho que não ajudam em nada, gera mais confusão. Porque os homens estão sempre certos, as mulheres estão sempre certas, os homens são os melhores, as mulheres são os melhores. Isso gera mais confusão, é mais gente perdida ainda. Porque se a mulher passa do ponto, fala assim, as mulheres estão sempre certas, tudo é culpa dos homens. Você fechou um leque de descoberta de alternativas absurdo. Se os homens chegam, não, os homens estão sempre certos, as mulheres estão sempre erradas. Você fechou um leque de oportunidades de descobrimento de sabedoria. E isso é o que a gente vê como trend topic na nossa sociedade. E que todo mundo perde, né? Todo mundo perde. Porque a Todos os sociedade lados. é uma cooperação entre o masculino e o feminino saudável. Todas as Essa instituições. energia masculina e energia feminina se complementam e se compartilham, né? São sempre. perfeitamente complementares. Exatamente. Próxima, Bru. Como a cultura e os valores pessoais influenciam a dinâmica de um relacionamento e como lidar com as diferenças significativas de opinião ou valores dentro dele. São dois paradigmas diferentes. Exatamente. Uma coisa é opinião, outra coisa é divergência de valor. Isso, Quando você fala diferença de opinião, cara, opinião você respeita. exatamente. Ponto final. Beleza. Eu gosto É o seu- de filme de terror. Eu gosto de filme de comédia. Tá. Cada Ponto, não um muda na nada. sua. Quando você fala diferença, divergência de valores, aí a gente tem problemas muito mais graves. Porque o que é valor? Valor são as regras do jogo. É como eu tomo decisões. Se você é uma pessoa que é teísta, crê em Deus, é cristão, e você vai casar com uma pessoa que é um ateísta convicto, um ateu convicto, isso provavelmente vai dar problema. E uma coisa até que eu falo, e que muitas pessoas tentam debater, muitas pessoas falam que são ateus. Só que eu falo assim, você trata as outras pessoas com gentileza? Não, trato. Você trata as outras pessoas, já fez generosidade para outras pessoas sem esperar nada em troca? Não, já fiz muitas vezes. Bom, então eu sinto te avisar, mas você não é ateu, você é agnóstico. Que é bem diferente. É muito diferente. Exatamente. Porque se a gente for analisar tecnicamente, o ateu, ele tem que tender à psicopatia. Sim. Porque ele não tem freios morais absolutos. Ele não tem Se sistema. não existe Deus, meu amor, eu posso tudo. Se Deus está morto, Se Deus tá morto, segundo Nietzsche, por que que eu não atravesso essa mesa e pego o que tá na sua carteira agora? Se eu tô precisando de dinheiro. Por que que eu não pego a satisfação sexual na hora que eu acho um objeto do meu desejo? Por que que eu seria o não... individualismo na sua essência. Absoluto. Né? Absoluto. Filosofia do individualismo. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer em muitos podcasts, é a gente corrigir essa o nomenclatura. conceito de ateu e agnóstico. Porque, por exemplo, o Peterson, ele fala muito isso. As pessoas, elas são muito imprecisas na palavra. E quando você é impreciso na palavra, você é confuso no pensar. Quando E no você... agir. E no agir. Se você é confuso no pensar, sua ação é confusa também e caótica. Se você chama uma coisa de outra, você está deliberadamente gerando confusão. Ou inconscientemente gerando confusão. O que é um ateu? Um ateu é uma pessoa que não tem freios morais porque não acredita em valores absolutos. O que é um agnóstico? É uma pessoa que acredita em valores absolutos, mas não tem uma crença doutrinária religiosa. Por trás se identifica. disso. Por trás. Mas ele acredita, ele tem até Em ações valores morais cristãs. absolutos. Tem. Valores morais. Como? A lei de ouro do Evangelho de Lucas. Eu trato os outros como eu quero ser tratado. Perfeito, esse é o agnóstico. Essa pessoa é muito bem civilizada e dá pra conviver muito bem. Sem problema Então, nenhum. Não tem quando erro de valor. O que a gente tem que ver é qual é valor primário, é secundário, é terciário, é quaternário, qual é o nível de divergência de valor que a gente vai ter. Com certeza. Né? Porque a gente pode falar, são duas pessoas que são cristãos, só que eu quero casar e ele não quer, ou ele quer ter filho e eu não quero. Já não é um valor essencial, só que é um valor divergente que gera um estado de não conciliação. Já começa errado, né? Já começa errado. Então, o que eu faço? Eu vou casar com ele, depois eu convenço ele de ter filho ou eu engravido sem ele saber. Cara, você vai dar Vai dar treta. Vai dar treta. ruim, Vai dar como ruim. diz. Vai dar ruim, como Então, diz. divergência de valor são desalinhamentos inegociáveis. Valor você não negocia. Porque valor é algo que é intrínseco da pessoa, tem a ver com a história dela. Na psicanálise é super difícil você mudar valores. Então demora muito tempo e muitos anos. Não é uma conversa E que você vai você mudar não valores. tem o poder de mudar o valor no outro. Ela tem que se conscientizar e mudar porque quer. E é Exatamente. super difícil. Quando eu parei de idolatrar a fama e comecei a idolatrar a verdade de Deus, aquilo foi uma mudança de valor. Só que eu precisei entrar na fossa da agonia do inferno. Porque senão eu não ia mudar. Não tinha nada argumento que usassem comigo pra eu abandonar a busca da fama do ego. Foi o teu incômodo
Você. Foi agonia existencial. Exatamente. Então, pela minha experiência e por muitas pessoas que eu já vi passar por esse processo de epifania também, se a pessoa não chega no nível de dor, de sofrimento equivalente ao desejo que ela depositou naquele objeto, ela não quebra o valor. Perfeito. Eu sempre digo, essa coisa, os opostos se atraem. Se atrai para um evento, eu digo assim, para um sexo rápido e depois, Superficial. ok, superficial, tchau. Porque o Que comportamento, por algum sim, momento... mas para comportamento isso é verdade. Por exemplo, é muito comum você ter um casal onde um é extrovertido e outro é introvertido. Sim, mas não tem alteração de Personalidade. valores. Não tem alteração de valores. Totalmente Os valores diferente. Eu acho isso continuam até ali bacana. preservados. Essa Personalidade complementariedade. opostas é legal. Agora, Mas os valores- valores são iguais. Exatamente. Ou muito parecidos. Ou parecidos, No é. mínimo parecidos. Próximo, Bru. Lucas, tem percebido um distanciamento do meu marido devido ao tempo que ele passa no celular. Você é a galera do Flamengo. Todo mundo. E isso tem nos afetado. E sinto falta do tempo de qualidade e das conversas. Como podemos melhorar nossa comunicação? O relacionamento ele é sempre fortalecido, verdade, respeito e diálogo, tá? Quando que eu vou estabelecer a ponte de diálogo? No melhor momento possível dentro da rotina que o casal tem estabelecida hoje. Então, no melhor momento possível que ela sentir que o marido tá ali presente ou tá disponível, ela vai chegar, ela vai falar com amorosidade, usando comunicação feminina, que é a mais persuasiva de todas, tá? Que é uma comunicação convidativa. Quando ela fala dela, ela não fala dele. A comunicação feminina é uma ferramenta que eu ensino bastante. Quando a mulher, ou o homem pode usar isso também, por exemplo, diplomatas usam comunicação feminina, que é extremamente persuasiva. Ela vai falar dela, dos sentimentos que ela tá tendo, ela vai sugerir uma melhora para ambos. E não joga a culpa nele. Não, ela joga a responsabilidade no casal e ela planta uma sementinha e fala, ó, se você sentir isso também, eu estou aberta a fazer essa mudança. Quando a gente entende a comunicação feminina, a gente consegue, e aplica ela na prática, e vê que dá resultado, a gente consegue entender melhor Provérbios 31 lá, que fala da mulher mais rara que joia, que rubi, quando fala que a postura idônea da mulher de fé, temente a Deus, ela constrange o marido à retidão. Então, quando ela usa a comunicação feminina com idoneidade, com serenidade, que é uma das coisas que os homens mais gostam, mais almejam em casamento, você pergunta pros homens, pra torcida do Flamengo, o que você quer do seu casamento? Quase unanimamente responde a mesma coisa. Paz. Depende, tem que ter um mínimo de maturidade. Porque o povo que tá na Eva ainda, vou te contar. Tem uma galera na Eva. Eu não tô dizendo que eles merecem. Que ele tô quer dizendo que esse é o ele desejo. quer mais sexo e mais sexo. E você Ele não fala, consegue meu nem Deus. enxergar a possibilidade de ter uma Helena Não, no mas futuro. se tiver um homem em Sim. construção, Sim. com certeza. Você é Sim. pai. Eu não tô nem dizendo que eles mereçam essa paz. Não, mas eu acho assim que você tá certo. Mas é intrínseco, instintivo do homem. Quando você pergunta o que ele quer num relacionamento matrimonial, ele fala paz. Eu quero paz no casamento. A mulher já fala assim, você tem que merecer sua paz. Mas você tá falando isso, eu me lembro quando eu atendia, eu sempre me coloquei nessa coisa com os pacientes, de colocar como, tipo assim, esse teu ponto de vista, eu já passei por ele, nessa etapa, assim. Eu não ficava, vamos, você pensa assim, eu trazia pra mim, Muito bom. mastigava, que é uma maneira feminina Sem dúvida. de tocar o outro, Você usa seja empatia. mulher ou seja homem. Mas essa coisa de, olha só, eu passei por isso numa Sim. situação e me trouxe tanta coisa ruim. Sim. Isso está acontecendo com você ou não? Aí tinha gente falando, não. Eu falei, tá, então foi um É, momento aí- meu. Essa A gente ferramenta tem é muito que poderosa. ter essa que eu torno a dizer, não é submissão, isso é poder baixar a guarda para abrir o diálogo. É empatia. Não, e tipo assim, eu prefiro não ter razão, mas sim. tocar o outro. Sim. Ok. Ó, se fosse comigo no meu casamento, o que eu faria? Eu chegaria pra minha esposa e falaria assim, amor, o que você tá vendo de legal aí no Instagram? Posso ver junto com você? Ou me manda as coisas que você tá vendo também? Eu ia primeiro me inserir dentro da rotina Dentro do daquele contexto processo. dela. Pra quê? Pra eu virar uma autoridade do assunto. Primeiro eu entro dentro do assunto, pra eu ser visto como coparticipante aliado. Primeiro coparticipante, depois como aliado. Que daí eu vou interagir. Você baixa as armas, não estabelece uma guerra. Quando eu viro aliado, eu concordei, aquilo se tornou uma coisa natural e familiar. Isso desarma o assunto para ela. Conforme eu interajo dentro daquele assunto e eu sinto que ela está sentindo fazendo aquela rotina, eu começo com a propriedade de estar vivenciando aquela rotina também, começo a falar,
cara, será que a gente não tá ficando muito tempo no Instagram? A gente tá Perfeito. falando mais pelo Instagram do que ao vivo. Perfeito. Tipo, ontem a gente jantou junto e eu falo pras pessoas, cara, meu marido fica na mesa no Instagram. Tipo, entra no Instagram e fica mandando meme pra ele. E conversa com ele pelo Instagram. Se ele tá no Instagram, conversa com ele pelo Instagram. Mas isso é um absurdo, não. Faz até isso. você cooptá-lo Você tem que entrar no mundo da para pessoa um mundo de... e Exato. convidar a pessoa a sair. E depois que eu fiz isso, eu vou chegar e falar assim, amor, ontem a gente ficou a janta inteira conversando pelo direct do Instagram. Será que a gente não tá Eu ri exagerando? um pouco disso, né? Tipo, tá Que esquisito. loucura, A gente né? tá ficando meio A gente tá na mesma casal casa, bitolado de mesmo Instagram. Eu não sei, não, mas tem uma A coisa... gente tá virando meme. Exatamente. Os memes que a gente compartilha, a gente tá virando eles. Exatamente. É muito difícil uma pessoa com bom senso, ou com bons valores ou índole parecida, não fala assim, nossa, é verdade, né? Mas e aí? E ri disso. E né? ri. E vamos sair disso, mas tá Então, patético, o né? humor já é a quebra da reatividade e Exatamente. um ganho de consciência. Ganhou consciência, abriu uma janela de diálogo. E o humor é tão poderoso, né? Pra quebrar esse movimento de guerra entre as pessoas Muito. e trazer pra afetividade. Eu acho o humor O humor é fantástico. terapêutico. É terapêutico. É rir junto, é muito bom, gente. Não, ri das patéticos. Não, a das gente tem que coisas rir da patéticas, gente. Com certeza. Nunca confie em uma pessoa que não sabe rir de si mesma. Eu não confio. Essa é uma verdade que Isso eu é tenho. uma verdade, essa é uma verdade absoluta que eu tenho. Que foi até um corte semana passada que fizeram. Não confie em ninguém que não ria de si mesmo. Porque você se acha tão importante que você não pode desconstruir esse personagem que você construiu aí, patético. Patético, exatamente. Ridículo. Tem que conseguir falar desses pontos de fragilidade, porque é exatamente esses pontos que conectam na alma humana. Exatamente. Porque somos frágeis. Porque se você monta um personagem maravilhoso, não sei o que, a pessoa fala assim, nossa, o Lucas faz isso, eu não sou um Harris mortal, nunca vou conseguir fazer. Fake. É fake, é fake. É não, fake. tudo é humano, Denuncia, a gente é erra, é tudo fake. Todos nós. Próximo, Bru. O que você acha sobre o impacto das redes sociais nos relacionamentos modernos? Eu acho que a rede social, talvez a resposta seja um pouco contrassenso. Não acho que elas são negativas, eu acho que elas são aceleradoras. Então elas podem acelerar o ruim e o bom. O que antes pra você fazer uma besteira na sua vida, você precisava sair pra um lugar, sair à noite, era muito mais difícil, você tinha muito mais obstáculos, você faz besteira num grupo de WhatsApp, você faz besteira num canal de Instagram, numa chamada de vídeo, que seja. Só que também tem o potencial pro bom. Com certeza. Faz muito tempo, mais de década, desde que aconteceu isso comigo, que eu uso as redes sociais pra estudo. Eu só sigo pessoas que geram conteúdo, só sigo pessoas que agregam algo, só tô inscrito em canais do YouTube que agregam conteúdo de valor e que fazem coisas que são contrassensuais também. Porque quando a pessoa bate muito continência pro status quo, eu falo assim, Tem aqui alguma coisa errada. tá ganhando alguma coisa por detrás, entendeu? Porque a verdade, ela não é conveniente. A verdade sempre é inconveniente. De alguma forma. Né? De alguma forma, ela é desconfortável. Então, se a pessoa bate muita continência pro status quo, já eu não quero, não serve pra ser muito meu amigo. Entendi. Desconfie. Desconfie. Próxima, Bru. Qual é o papel da espiritualidade na jornada pessoal de crescimento e como isso influencia positivamente as relações afetivas? É essencial. É uma pedra basal onde você vai sustentar todo o restante. Porque a sanidade, a clareza da lógica da espiritualidade, qualquer compreensão que você tenha na sua parcialidade, que nós como humanos nunca vamos alcançar o absoluto, mas em parcialidades mais profundas ou menos da espiritualidade, ela vai refletir numa luminosidade mental, que vai refletir numa estabilidade emocional, que vai refletir numa coerência, numa integralidade física. Então esse processo é um processo de cascata. A fonte é a espiritualidade, que reflete numa luminosidade mental, num espaço mental amplo. Porque o que é inteligência? A inteligência é espaço mental. Inteligência é espaço mental. Você diz os recursos que eu tenho dentro da minha nuvem de decisões? A é isso? inteligência é quanto espaço mental eu consigo livrar para armazenar uma ideia que tem uma carga. Entendi. Ideias muito complexas precisam de um espaço mental enorme, que é o que a gente chama de genialidade. Ideias simples precisam de pouco espaço mental. Pessoas simplórias, elas vão ter pouco espaço mental, por isso que executam coisas simplórias, porque só tem ideias triviais.
Ideias geniais precisam de muito espaço mental. Espaço Precisa de mental. muita conexão interneuronal. Então, e o processo é você tirar o ruído todo do espaço que está sendo ocupado, basicamente HD, Uhum. para você colocar uma ideia genial naquele lugar. Então, inteligência é espaço mental. A capacidade que você tem de abarcar algo complexo. Só que isso, então, inteligência sendo espaço mental, eu estando num estado de inteligência, de observação, como a gente falou antes, isso se reflete como estabilidade emocional, que se reflete como saúde física. Essa integralidade é inexorável, sempre foi assim, sempre vai ser. Então, o processo todo, ele reflete e começa no espiritual, sem dúvida nenhuma. Que a gente tem que diferenciar de religiosidade. Não. Né? É, Que as pessoas diferente. confundem aquilo que eu estou falando. Pessoa, quando você fala de espiritualidade, não, mas eu exerço a minha espiritualidade, não sei aonde. Não estou falando exatamente disso. Não. A religiosidade é um conjunto de rituais e de Exatamente. simbólicas que facilitam o caminho para alguns adeptos. Exatamente. Tem outras pessoas que atrapalha. atrapalham. Então, O fanático se atrapalha Sem no dúvida. processo. eu chamo de fariseu legalista. Fariseu, legal, perfeito. Próximo. Como os relacionamentos podem impactar a saúde mental e emocional dos indivíduos envolvidos? Totalmente. Porque vida é relacionar. Não Exatamente. tem como, gente. Não tem como você relacionar com alguém e essa pessoa não te permear. Porque De alguma forma. verdade, respeito e diálogo, 2 que se atravessam. 3 que se atravessam, 4 que se atravessam, 50 que se atravessam. Por isso que a fama é pesada. Que Porque atravessa muita É gente. muita gente te atravessando. Perfeito, perfeito. Então, Isso, né? Então, o É processo, muita energia atravessando, você tem que ter muito espaço mental. porque senão você... Imagina que tem centenas de pessoas te atravessando. A fama é isso. Você tem que ter um espaço mental Imenso. imenso para você suportar o fluxo da fama. Perfeito. Faz sentido? Total. Por isso que Total. muitos sucumbem. É como um trânsito É mental. como que travasse. Travou. É um AVC paralisou. espiritual. É um AVC espiritual, exatamente. É muita informação, muita opinião, muita ideia, muito afeto. Não, e muito atravessar, as pessoas de fama, elas recebem um fluxo espiritual imenso. E eu fico pensando nesses grandes artistas que percorrem turnês, cada hora num lugar, cada hora com várias pessoas diferentes. Isso dá uma Não interferência tem nem referencial de dentro casa. da espiritualidade absurdo, Sim. que desgoverna um pouco. Se a pessoa não tiver Sem um dúvida. senso de se reconectar com si mesmo, Sim. como uma prática, Perfeito. ela se perde. Ela precisa conseguir levar o lar dela com ela. Exatamente. A pessoa que consegue suportar a fama, ela consegue levar o lar dela com ela. Às vezes é com uma âncora física, às vezes é mental, às vezes é uma rotina, Exatamente. é um ritual. Só que Ela não pode ser estrangeira Ela- dela ou dele Isso. em qualquer Isso. lugar do Ótima mundo. palavra. Né? Isso é Exatamente. fundamental. E eu acho que grandes artistas, se tivessem bons empresários ajudariam Sim. a esse centro. Você E o que consegue eu vejo é o contrário. É os grandes empresários jogando na sugarem, hora toca do mais leão, ainda. jogando na toca do leão. na toca do leão. Sim. Então, assim, sempre falo, todo grande artista ele vai ter que ser senhor de si. Tem que ser. E você vê Porque um efeito senão ele se compensatório perde. em muitos artistas que chama entourage. A entourage é o grupo de amigos de infância que quando a pessoa fica famosa, ela leva junto. Sim, porque é o que ela tem de confiança. O que É o que ela tem. É quem é a eu certeza. posso confiar. Sim. Não, mas fulano de tal é viciado em droga, faz isso de errado. Não importa, cresceu Mas é comigo lá no bairro, É. quando eu não tinha nada, esse cara eu morro por ele. Exatamente. Então ele tá comigo aqui. É o cara milionário, tá jogando futebol, sei lá, no clube da França, e na casa dele tem 15 amigos que moram junto com ele. Exatamente. Porque ele consegue levar com essas âncoras pessoais, pessoas que se devotaram a fazer isso ou a servir também, tem as suas vantagens E também em fazer desvantagens, isso e claro. desvantagens, elas estão gerando um sentimento de lar, mas não é necessário essas âncoras. Não, eu acho que essas âncoras é para quem ainda não descobriu que o lar tá dentro. Tá dentro. Exatamente. O lar tá dentro. O lar tá dentro. Né? Muito Mas bom. muitos utilizam assim. Muito bom, Né? muito bom. É isso mesmo. Eu gostei dessa. Você não pode ser Estrangeiro estrangeiro pra é, você pra mesmo. você de mesmo. jeito É nenhum. exatamente isso. E eu acho que muitos começam a sentir isso, mas não sabem onde aportar, né? Aí acontece aquela dicotomia do contraste da luz do palco e da solitude do backstage, do pós-palco, no quarto do hotel.
esse contraste de E atenção. geralmente não é a solitude, é a solidão. Solidão, a ausência Exato. de atenção, Essa gera uma desnível depressão. energético, esse desnível energético. ele sente a melancolia no oxigênio. Exatamente. E não é, por exemplo, eu fico pensando, vou fazer uma palestra às vezes para 1.000, 1.500 pessoas, eu quando saio com nível de energia aqui, porque eu recebi muita coisa. Você O sente que focal. acontece? Eu levo umas 3 horas para aquilo. Sim, E é baixando. sim. Eu fico imaginando um artista que faz para 100 mil, 300 mil no festival. Gente, tem que Você- saber Você, às vezes, lidar você com sente isso. no seu corpo um desgaste Total, energético. Sim. total. Às vezes, quando eu faço evento, palestra grande também, às vezes eu demoro 24 horas para recuperar. Eu também. Eu não posso. cansado, eu não eu posso durmo fazer num muito. dia. Tem gente que fala assim: por que você não emenda uma na outra? Não me é possível. Eu tenho que voltar para o meu centro, Isso. para minha essência estar. Exato. Então, tem gente que eu vejo fazer assim, uma palestra num estado, o outro no dia seguinte. Infelizmente, eu não sou essa pessoa, nem quero ser. Mas eu acho É Eu difícil. tenho que voltar para Eu o acho que centro. quando você tá muito focado na persona, eu acho que você ganha uma resiliência de curto prazo, só que você paga um preço altíssimo no longo prazo. Exatamente. Que o que eu vi isso acontecendo com muitas pessoas era o que acontecia comigo na época da música. Eu tinha uma resiliência absurda pra show, só que depois entrava numa fase melancólica de semanas. Uhum. Não, porque parece que pegou Você um. perdeu sua alma. Exatamente. E você Porque- tem que trazer aquela reestruturação, tem que voltar a ser. Eu, quando volto de um evento, eu quero um dia de folga. Perfeito. Não me Quietinho. perturbem, quieta. Perfeito. Entendeu? De preferência com Mudo. os cachorrinhos. Perfeito. Próximo, Bru. Lucas, sinto que minha vida anda muito estagnada, sem motivação e ânimo. Isso pode ser o início de alguma depressão? Como as mudanças de hábitos comportamentais e estilos de vida podem me ajudar? O assunto de depressão é algo que eu gosto muito, que você é especialista, que eu faço uma abordagem no paradigma espiritual, né? Então, tirando o processo psíquico, processo fisiológico, que eu não vou entrar nesse assunto, Uhum. existe uma causa espiritual para depressão Com também, certeza. que é muito nítido, na verdade, a ausência de significado. Não existe depressão fisiológica, crônica, aguda ou passageira sem ausência de significado. Então, no momento que gera confusão, a pessoa perde o norte, ela perde o porquê ela tá fazendo aquilo que ela tá fazendo, ela começou a Sentido e flertar propósito. com uma abismo. depressão, com o abismo. Então, Abismo da alma, né? o grande questionamento aqui é você precisa encontrar, e essa dor, ela vai aumentar, quanto menos motivação e menos ânimo, e mais estagnada, mais o sofrimento aumenta, tá? Por quê? Porque sofrimento é causado por expectativa, principalmente expectativa frustrada. Ela já está sentindo o contraste com a fase de motivada que ela teve, e ela não está nessa fase. Quanto mais tempo ela ficar nessa frase, mais ela vai sentir essa nostalgia com o momento que ela estava motivada, e esse sofrimento vai se empilhando, vai se empilhando, vai se empilhando, até que um ponto que esse sofrimento se torna tão agudo que ela precisa agir ou fazer alguma coisa ou morrer. De duas uma. Que a pessoa fala assim, ou me mata ou vou ver um filme. Uhum. Né? Porque existem esses paradoxos até, né? A pessoa ela tá numa melancolia tão absurda que ela não sabe se ela se mata ou se ela come uma bicicleta. Ele fala assim, a única coisa que você precisa fazer é alguma coisa. Faz alguma coisa, sai de casa, toma o sol, vai na academia, muda a sua alimentação, começa um projeto novo. Você precisa encontrar um projeto que tem significado no seu coração para te dar um norte. Depois, o próximo norte vai se revelar. Não tenta resolver os enigmas da vida e da existência agora. Uhum. Faz um script de sobrevivência de qualidade. Porque a pessoa, Depois. muitas pessoas depressivas, que eu já aconselhei, eu já atendi, ela quer resolver os dilemas metafísicos que nem os filósofos resolveram. Exatamente. Por que, que a vida é assim? Por que, que nós nascemos? Por que, que eu tô me sentindo desse jeito? Por que, que os Exatamente. seres humanos sentem o que sentem? Você fala, cara, você não está com condição, você tá De nadando na entrar piscininha de nessa criança, seara. você tá querendo nadar no mar do norte do Atlântico. Você não vai, você vai Atravessar o canal da afogar. Mancha. Vai afogar. Querendo atravessar Você o vai canal. afogar. Vamos voltar pro básico. Vamos aprender a dormir na hora certa, acordar na hora certa, comer de maneira saudável, tomar sol. Você está disposto a fazer coisas simples e suspender essas perguntas para um momento mais propício? Quando a pessoa fala sim, ela sai. Depressão. Começa a rodar, né? A engrenagem. Começa a rodar a engrenagem de novo, aí a Que tá bioquímica travada. começa a ajudar um pouquinho, solta mais dopamina, ela começa a sentir mais Exatamente. prazer em coisas pequenas. É muito louco como você pode sentir prazer em fazer a cama. Arrumar sua cama. Uma tarefa cumprida. Uma tarefa cumprida. Exatamente. Você fazer sua higiene pessoal. É muito simples. Você cuidar de você mesmo. Exato. Ser dono de si, né? Próxima, Bru.
Chegamos num momento muito especial, uma brincadeira, Muito bom. tá? Esse é o Pipinho, nosso mascote, filho da Ana. Ele só escuta bons conteúdos. Proibido de ver televisão. Proibido. Educado. Ele gosta Super. aí, ó. Tanto é que ele ouve mais, fala menos. Só que, enquanto a gente tá aqui, ele tá pegando palavras importantes pra jogar, pra mãe dele jogar como ping-pong pra você. Legal. Então ela vai pegar essas palavras, vai jogar e o que vier na sua mente você vai responder de volta. E se você não quiser ou Não via passar, nada. Pode também passar. pode. Ele é Branco. educado. Ele é Isso. educado. Ele é educado, Eu falei com ele que a elegante. gente tem que ter respeito. Muito bom. Até pelo branco dos outros. Exato. Muito bom, tá bom. Vamos lá, meu querido. Amor. Amor é aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. É um estado de espírito. É um estado. 2, espiritualidade. Espiritualidade é uma capacidade de você acessar o sagrado dentro de você, que não necessariamente tem a ver com religiosidade, dogma ou doutrina. 3, se pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Se ele fosse dado. Estar sempre em conexão com Deus e na sua verdade. São super- Wi-Fi É. sem baixa, sem uma Tá interferência. sempre- Perfeito. Se você tivesse uma máquina do tempo, você escolheria voltar ao passado ou ir para o futuro? Eu não usaria a máquina do tempo se eu tivesse uma máquina do tempo. Eu acho que a criação foi feita pra gente ela ser aceita. E a ilusão de agentes criadores é uma ilusão que cria muito sofrimento. Então, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu destruiria ela pra ninguém usar. Foi feito para a gente estar aqui agora, nesse momento. Exato. A outra etapa será a outra Outra etapa, quando alguém dará um novo script pra gente. E se eu voltasse Que Deus- no passado, eu mudaria algo, eu não seria quem eu sou. Sim. Eu crio um paradoxo Um impossível paradoxo. de ser resolvido. Exatamente, exatamente. Complete a frase. Autoconhecimento é. Autoconhecimento é conhecer a Deus. A fração dele? Autoconhecimento, na fração que você se rende a Deus, Deus revela quem você é, não é por seu esforço próprio. Autoconhecimento é você descobrir que você é imagem e semelhança de acordo com o nível de autossacrifício e rendição que você se submete. Quando você faz isso, você descobre que o indivíduo que você achava que você era é uma ilusão. Na verdade, você é algo muito maior, que você não conseguiria nem imaginar que você é, e você percebe que quanto mais você se rende a essa verdade, mais conhecimentos abismais se revelam do que você verdadeiramente é. Então, na verdade, é incompreensível. Deus é incompreensível. É incompreensível. Né? 6, felicidade. Felicidade, estar no momento presente. 7, propósito de vida. Propósito de vida é dinâmico e revelado por Deus a cada instante quando você serve Ele. Não acredito que a gente deva buscar o nosso propósito. Eu acredito que a gente deve buscar a Deus. E quando você busca a Deus, Deus revela o propósito que Ele tem pra você. O seu propósito de vida não é seu. Seu propósito de vida é Deus que te dá. E esse propósito é dinâmico. Então, para você saber o seu propósito de vida nesse momento, porque a vida só acontece aqui agora. Eu não consigo viver amanhã. Eu não consigo viver 10 anos atrás. Eu consigo viver aqui agora. Em algum momento da minha vida, eu não estive aqui. Em algum momento da sua vida, você não esteve aqui. Impossível. Em algum momento da sua vida, você não esteve agora. Não. Você impossível. sempre esteve aqui e agora. Ou seja, aqui e agora é uma incondicionalidade. Isso é o único momento que existe. A gente dá nomes para esse momento. Ah, hoje é terça-feira. Hoje é sábado. Hoje é domingo. Mas isso é uma convenção. Isso não é o que é de verdade. O que é de verdade é que horas são e que dia é. Aqui e agora. E só. É o Só. que temos. E qual é o propósito do aqui e do agora? Não sei. Vai Vamos ficar sendo revelado. presente no aqui e agora para Deus revelar de acordo com qual é o dia que Ele me mostra. Perfeito. 8, um sentimento. Um sentimento. Generosidade. 9, uma saudade. Uma saudade. Meu avô. Um grande amigo. Tava um dos meus melhores amigos. E tive momentos muito marcantes com meu avô. Uma figura paterna bastante impactante pra mim. Eu não tinha maturidade pra valorizar o meu avô quando ele estava vivo.
Eu só consegui entender o que o meu avô era depois que ele faleceu e depois que eu passei por esse episódio que eu revelei. Entendi. Depois disso, Deus me falou quem meu avô era pra mim. E ele vive em você também. Vive em mim também através do nosso Criador, que é o mesmo. Com certeza. E 10. Uma conquista que você sente orgulho. Minha família, sem dúvida Que nenhuma. você começou o episódio falando da neles. sua filha Sem dúvida. e da Luciana. Sua Sem filha é dúvida. Maíra. Mariana. Mariana. A Mari. Mari. Ah, Mari. A Mari. Mariana é um nome lindo. A gente também acha. Mas é bonito mesmo. Muito bonito. Meu querido, eu queria te agradecer. Dizer que foi um grande prazer. Vamos fechar aqui o nosso ciclo. Uma honra, um prazer. O Viu? prazer foi Uma todo honra, nosso. Foi nossa. Foi Muito muito bom. obrigado. Foi um banho. Um show. Vocês deixam eu falar, eu falo muito. Não, mas a gente quer ouvir. A gente quer aprender. Nessa altura da vida, ter o privilégio de receber pessoas que a gente possa ouvir Muito e aprender conhecimento e e refletir. aprender. Eu tenho que agradecer ao Papai do Céu. Fico muito grato. Alguma coisa eu fiz certa na vida. Vocês foram muito acolhedores. Que isso. Mas Ótimos você também nos anfitriões. acolheu também. Muito bem. Queria te dar esse livro. Excelente. Esse Felicidade. eu tenho, já li já. E esse aqui foi a descrição, porque eu falo da dimensão da espiritualidade, que não há Excelente. depressão sem Eu espiritualidade. li esse seu livro há muitos anos atrás já, excelente. Mas esse está autografado. Então você pega o outro e dá. Eu dou de presente. Não, esse vai ficar na minha biblioteca. Esse foi o primeiro, Mentes muito Inquietas. Esse aqui é o do Alex, que fala do neurofeedback no Excelente. tratamento Do TDAH. do TDAH. Assuntos né? interessantíssimos, já vai entrar na minha lista de leitura. Se Deus quiser. Para ter outras voltas. Sem dúvida. Né? E agora você vai usar essa lente aqui, tá? Para dar todos os seus recados. Agora é só aqui, não só é mais você. olhando pra gente. Não precisa nem finge que ele nem tá aqui. Legal. Para você que quer aprender um pouquinho mais sobre relacionamentos, tá passando por alguma dor ou por alguma coisa crônica ou alguma coisa suave também, eu convido você a entrar no meu Instagram, que é o scudeler.lucas, ou no YouTube, Lucas Scudeler. Tem dezenas de horas de aulas lá para você ver gratuitamente e mais dezenas e dezenas de participações em podcast também. Tudo gratuito lá no canal do YouTube e do Instagram, tá bom? Espero que você goste. Querido, antes a gente quer dar um presentinho. do Pod People. O Pod Querideza. People, e que tem aqui, faça aconteça, inspire, Pod People, eu fui. Muito bom. Não é um festival de rock, mas a gente considera importante Muito bom. a sua presença. São presentes únicos. São presentes Não únicos, dá para feito conseguir em outro lugar. com muito Isso. carinho. Muito, São os presentes mais valiosos. Muito obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod People hoje, um episódio que levou a muito reflexão. Eu espero que você também possa utilizar esse episódio para refletir como a gente pôde aqui. Foi uma energia muito boa. Espero que vocês tenham captado isso. Se vocês não seguem o Lucas, eu sugiro que siga. O Instagram dele está aparecendo aqui embaixo. E dá uma olhadinha lá, porque quem sabe você descobre que o grande empoderamento é a nossa conexão com o divino e também o conhecimento que faz a gente poder fazer melhores escolhas. E aqui da comunidade Pod People, a gente acredita que conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade são a essência para a gente ser um ser humano melhor e sustentável. Muito obrigada e até o próximo Pod People.